as pessoas estão atrás? O que as pessoas procuram? O que é importante para as pessoas? São duas coisas, cara. Gratidão e reconhecimento. E não para você fazer um bordão, mas para você fazer da sua vida. Gratidão aos outros, gratidão a você mesmo, reconhecimento aos outros, reconhecimento a você mesmo, porque nem sempre as pessoas vão olhar para você e te dizer obrigado. Mas você tem que se sentir gratificado, você tem que saber que você fez bem para essa pessoa. Alô, pessoal do JJ Podcast, mais um episódio. Esse eu tô esperando um tempão, cara. Eu tô esperando pelo menos aí uns 65 anos que eu mando mensagem pra esse cara aqui. Vai ele mandar. E tem um dia específico, e eu consegui encontrá-lo no dia específico dele. Estou aqui com o Paulo Musi, cara. E aí, irmão? Grande, Joel. Massa, né? Que prazer estar com você. Caraca, você sabia que eu tinha um sonho de ser médico? Passou rápido. Desisti rápido. Se eu te falasse que meu sonho era ser profissional de educação física. Sério? Sério, mas aí não foi porque passou, é que eu descobri que tinha danças regionais. E aí, cara... Caraca, não tinha condição. Tu não tem tu tem um requebrado? Se eu requebrar, eu, sei lá, acho que divido meu corpo em dois, cai um pedaço pra cada lado. Então, até o final do podcast hoje a gente vai fazer uma dança... Não, João, não folclórica. Vamos, cara, acho que essa é a única coisa que não que dá. Tu não vai topar. Não, imagina assim, isso eu sei falar até em russo, netvajna, não rola. Netvajna é o quê? Não rola? Não existe, não tem como. Nada, nem um pouquinho, nada. Cara, eu não tenho nenhuma aptidão. Olha só, vou trazer minha professora de jazz, né, que dava aula pra mim no Cristo Rei, onde eu fiz o meu colégio, né? E era a tia Bel. Cara, e a Bel, ela olhava pra mim e chorava, cara. Eu fazia minha professora chorar. Passava vergonha? O quê? Feio o negócio? Era terrível. Não tinha nenhum swing, nada, um remeleixo. A decepção da minha mulher é que eu não danço. Às vezes ela porque também só faltava, né, música? Ia ser perfeito, né, cara? Ah, mas tô longe de ser agora. Tu não tem nenhum pá... Não dá. E eu tinha medo justamente. Falei, cara, se eu fizer... E várias vezes eu fiz menção de entrar na faculdade de educação física e voltei para trás. Por causa da dança? Eu dei aula em faculdade de educação física para ver se tinha um jeito de eu não fazer... Não tinha, cara. Ah, e tu queria... Como é que fala da disciplina? Porque aí o que eu fazia? Eu pegava, entrava na faculdade, eu falava, eu dou um estágio, eu faço um trabalho, não sei o quê. Não, você tem que fazer a aula de dança. Aí, cara, eu dei aula em duas faculdades. Eu dava aula de fisiologia e fisiologia do exercício. Fisiologia humana e fisiologia do exercício. E não tinha jeito. Aí eu vou levar essa frustração comigo, não ter conseguido ser profissional de educação física, mas tá tudo bem. Muito bem, igualzinho a minha. A minha é porque eu achava que era difícil mesmo entrar, mas, né? Bom, dificuldade pros dois. Uma é de dança, a outra acho que é de cognitiva. Não é, cara. Tudo que você quer fazer direito é difícil. Não, eu tenho certeza. Então... Porque quando eu era moleque, eu falava, pô, pai, você é médico e tal. Meu pai, pô, que bonito. Ele achava, minha mãe, nossa, que bonito e tal. E em 2016 foi a última vez que eu pensei assim, cara, será que dá pra fazer medicina? Mas eu queria ser médico do esporte, da performance. Sim. Né? Da performance. Eu te dou um estágio lá na clínica, você vai atender comigo. Te satisfaz? Satisfaz. Mas aí daqui a pouco eu, vou querer ser médico e tal. Cara, quem falou que você não pode? Legal, você né? Você sabe que no meu ano, em 1999, entrou uma mulher que tinha 43 anos. E a história dela foi, ela formou uma filha, formou a outra, virou pra família e falou, agora eu vou fazer meu sonho. E foi fazer medicina. E foi uma das primeiras da sala. Já entra focada, tem clareza do que quer. Cara, é outra cabeça. Boa. Tô aqui, Paulo Musi, senhoras e senhores, médico. Agora é um cara estouradaço. Agora não, né? Mas tá super estourado na internet. É um cara Sua especialidade, traumatologia, medicina do esporte. E, não sei, fazer live de bicicletinha de manhã. Depois que eu te assisto. É verdade. E você foi atleta de fisiculturismo? Quanto tempo, meu? E quando que você começou isso? Eu acho que a gente, por conta do treino, a gente nunca deixa de ser atleta em relação ao que você precisa para você manter. E o que é muito legal no fisiculturismo, né? Ou talvez no treino de força em geral. Dentro de todos os esportes, o fisiculturista é aquele que o treino, o objetivo se encerra em si mesmo. Então, quanto melhor no treino você ficar, melhor seu físico vai ficar. Isso que é muito legal. Né? E hoje, o fisiculturismo é uma coisa muito viva. Você não tem
regras em relação ao treinamento. Você tem cada vez mais conhecimento. Sim. Então, se eu começar a te apontar o que a gente sabia de treinamento resistido em 1980, o que a gente sabia em 1990, o que a gente sabia nos anos 2000, quando você fez faculdade, chamava RML. Sim. Né? Resistência muscular localizada. Uhum. Aí depois, 2010, 2020, cara, é fantástico. A quantidade de informação que você gera e mais que isso, né? Você tem muita dificuldade para estudar o fisiculturismo porque você não consegue pegar um atleta fisiculturista e falar assim, olha, a gente montou um protocolo de treino, fazer uma pesquisa com você de 6 meses. Você destrói a carreira do cara. Tem que funcionar, irmão. Não vem me testar, não. Exatamente. Já vem com um negócio que já é validado. Então você tem que ter uma atenção fenomenal, porque é um estudo de caso atrás de estudo de caso e para você montar um raciocínio que é observacional. E que pra gente dentro da ciência é difícil. Você sabe que o estudo observacional tem um limite muito grande daquilo que é um fator de evidência, mas que no fisiculturismo, o que a gente observa? Né? A gente às vezes pega o mesmo atleta usando técnicas de treinamento diferentes. Sim. Né? E a gente percebe o mundo que existe por conta do tipo de treinamento que é desenvolvido. É muito legal. Porra, então a gente vai bater esse papão aí. Então, galera, é o seguinte, o papo vai ser bom, hein? Mas antes da gente começar, 2 recados. Primeiro, se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva no canal, ok? Porque é importante, ativa as notificações, o sininho para essa mensagem chegar rapidinho para você. Isso também ajuda o engajamento e essa mensagem, esse podcast também vai chegar a mais pessoas. Se você está no Spotify, você tem que se inscrever no Spotify. Eu sempre... Seguir. Você tem que seguir o Spotify e coloca lá 5 estrelas. Esse é o episódio número... 107, mano. Que lugar que a gente tá no mundo dos negócios, pessoal? Primeiro. First of all, eu tô em primeiro no podcast, cara. Parabéns. Mano, galera, obrigado aí por todo mundo que apoia. Então, a gente gosta muito de podcast. Temos vários amigos que fazem podcast. A gente respeita todos, valoriza todos. Então, um beijo pra todo mundo aí. E que bom que vocês estão gostando. A gente dá o nosso máximo. E antes... Você sabe, Música, eu te acho, né? Você é bonitão, né, cara? Você é bonitão, fala bem e tal. Aí eu meti uma beca aqui da Rafa Stephens. A Rafa Stephens é a nossa empresa que patrocina aqui e apoia esse episódio. Tô todo vestido aqui de Rafael Stephens, aqui, ó. Rafael Stephens. Fui no show de Coldplay. Fiquei todo bonitão. Falei, Rafael Stephens, manda uma roupa pro Muzi. Tá um verde militar bonito. Gostei. Tá um militar, né? Bem aí a bonito. gente não conseguiu mandar uma roupa pra você, porque você é muito grande. Só que a gente conseguiu achar outra coisa pra você. Opa, um lençol? Não. Ah, garoto! A gente achou o seu pezão. Rafael Stephens mandou obrigado. Especialmente para o nosso Doc. Olha só, hein? Que isso, hein? Ó! Rafael Stephens, muito obrigado. Gostei muito. Olha. Mesmo. Macio, confortável. Vai que um dia você quer fazer uma cirurgia. Você pode usar. Perfeito. Opa, esse daqui é pra fazer aquelas cirurgias que vão até de madrugada. É isso aí. Que era pra terminar 9 da noite e começa 9 da noite. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Galera da Rafael Stephens, obrigado. Galera que veste o Joel J aí nesse episódio. Quem me viu lá no show do Coldplay tava com essa jaqueta aqui. Então, QR Code na tela, quem quiser saber mais. Link na descrição. E tem qual que é o cupom aí? J100, então desconto aí pra rapaziada e pras mulheres que querem dar pro marido, pro pai, pras pessoas que fazem sentido, pros homens que fazem sentido na sua vida. Acessa lá, tem roupa, tem tênis, tem mochila, tem calçado, tem jaqueta. Eu tô vestindo Rafa Stephens do pé às cabeças, ó. Tudo, ó. Tudo é Rafael Stephens. É o que eu chamo de Rafa porque eu já sou mais brother, mas é Rafael Stephens. Certo, Lara? Certo, Medrada? Perfeito. Que isso, hein, Maluzinha? Só ri, hein, meu? Você tá imaginando o que? O Muzi dançando? É desejo do povo? É delírio? Galera, vocês não querem ver o Muzi dançando? Não, é fácil. Olha só, eu dançando assim, ó. Acabou. Já era. É o máximo que você chega. Já deu. Vamos continuar onde a gente estava? Me conta. Então a gente já sabe que você está fazendo seu doutorado, que quando você terminar seu doutorado você vai para a faculdade de medicina. E vou, de repente, pegar uns atletas aí e melhorar a performance deles. Vou precisar de um orientador. Vai ser você. Legal. Maneiro muito isso, legal. né? Mas conta dessa história, quando você estava começando na faculdade de educação física, Joel. Por que educação física? Você não falou. Eu não escolhi a faculdade, ela que me escolheu. Eu não queria fazer educação física, porque na minha cabeça eu achava que era minha visão limitada. Né? Não, eu queria ir pra Olimpíada, Muzi. O que eu queria era isso.
que você quer, João? Ir pra Olimpíada. Queria com 16, com 17, com 18, com 19, não conseguia. Falei, então eu vou estudando enquanto eu vou tentando, E aí eu prestei para 3 vestibular, passei nos 3. Eu prestei para nutrição, porque eu era obcecado por nutrição. Eu olhava, eu pegava tudo que eu comia, eu olhava o quanto tinha de caloria, o quanto tinha de sódio, o quanto tinha de potássio. Isso foi em 98? 98. Cara, você sabe que muito pouca gente pensava em nutrição nessa época. Nutrição nessa época ela era uma coisa praticamente exclusiva de unidade de alimentação, né? Então fazia nutrição hospitalar, tinha muito pouco de clínica. Você já pensava em clínica? Em nutrição? Muito, mas eu pensava assim, eu quero aprender nutrição porque a nutrição é uma baita de uma parte importante na performance. Perfeito. E eu prestei e passei. Vixe. Mas eu prestei mais 2. Eu prestei administração de empresas, porque na minha cabeça eu falei, vai que, sei lá, eu achava que ia dar um dinheirinho. E eu prestei fisioterapia. Ué, cadê educação física? Não prestei. E aí eu fui treinar nos Estados Unidos. Ah. Fiquei 3 meses treinando nos Estados Unidos. Unidos. Então você não fez nenhuma das 3? Nem matriculou? Nenhuma das 3. Aí quando voltei... Quanto tempo depois? Eu fiquei uns 3 meses nos Estados Unidos. Eu cheguei em março de 98. Março de 98. E o clube que eu nadava é uma universidade. A única que não tinha na universidade, a faculdade era nutrição, que era numa outra universidade. Quando eu cheguei, a mulher... Antes de eu ir, ela falou, putz, cara, pelo tempo que você vai ficar fora, acho que você já vai bombar por falta em nutrição. Eu falei, putz, sério? Caracas, tá bom. Aí voltei. Quando eu voltei, eu dei uma desanimada com fisioterapia, porque eu falei, não quero, mas eu ficar pegando os caras, lesão. Na minha cabeça era assim, lesão, ficar arrumando as pessoas, lesão. Não tem nada a ver comigo. Então, não conseguiu conectar a performance com a física? Não consegui. Entendi. Aí eu fui pra DM, primeira aula. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, primeira aula, inglês. Falei, tá bom, segunda aula, matemática financeira. No primeiro dia, eu desisti. E aí eu encontrei uma amiga minha, a Simone. Eu não te culpo, irmão. Né? A Simone Miele Teodoro, se eu não me engano. Uma amiga minha falou assim, Joel, cara, eu tô fazendo educação física, meu. É demais, cara. Eu falei, acabei de sair da aula de... Porra, isso era abril já. E já era meio que abril, assim. Acho que era meio abril, assim. Agora, essa época... Quando a gente tá indo de março agora, abril, assim. Dia 26. E aí ela falou, cara, vem. Eu falei, mas será que dá? Dá. Aí eu pensei, putz, educação física. A primeira coisa que eu pensei, você é duro. Você é pobre, velho. Educação física. Aí cheguei pra falar com meu pai, pai, vou mudar pra educação física. Meu pai, nossa senhora, educação física. Só que na minha cabeça era, vou pegar uma faculdade aqui que eu acho que é mais easy pra eu ir pra Olimpíada. E aí falei lá com o diretor, o cara, João, mas perdeu muita coisa, tal, ajeita aqui, se você é da equipe, eu era da equipe, é o mesmo lugar. A equipe é da Unisanta. Aí uma universidade com uma equipe, você é da equipe, a gente conhece, legal, bacana, encaixa. Encaixei, entrei. Primeira aula anatomia. Tomei um pau, né, velho? Dos 202 músculos, não sei quantos ossos, esternocleidomastoide, poplíteo e tal, semimembranáceo. Eu falei, cara, mas aí aconteceu uma coisa. Ali eu achei difícil, mais complexo, mas eu curti. Sim. E eu falei, isso aqui tem a ver com a natação. Mas você sabe que a anatomia são 5.000 nomes. Para você falar um idioma, você precisa de 2.000 palavras. A anatomia tem 5.000. Ou seja, um outro idioma. Você está aprendendo outro idioma, cara. Outro a idioma. tua dificuldade é de todos nós, cara. Todo mundo que fez curso da saúde passou o mesmo perrengue. Por exemplo, esternocleidomastoide, tá ligado? Por que tem esse nome, sabe? Um troço doido. Mas ali eu tinha 17 anos. Ali eu consegui fazer uma relação. Esse assunto aqui, embora difícil, consegue se conectar 100% com a minha vida. Se eu aprender como que funciona o meu corpo, vai ser demais. Mas eu não entrei tão focado assim. Eu me apaixonei na educação física, eu me apaixonei no 3º ano. Pra galera não ter uma manha de lembrar o esternocleidomastoide, né? Por que ele tem esse nome? Que é um nome de origem em inserções. Osso externo, cleido de clavícula, processo mastoide na cabeça. É por isso que ele chama esternocleidomastoide. Você nunca mais vai esquecer. Viu, molecada? Nenhum professor te ensinou desse jeito. Vocês não me esqueçam mais esternocleidomastoide. Se vocês não souberem fico cremaster, tudo bem. Deixa nos comentários aí se você descobriu. Sabe como é que eu decorei laringe em faringe? Manda. Faringe, farinha. Passa comida.
Laringe é o que sobra, passa o ar. Cara, sensacional. Não é legal? Sensacional. Sabe como é que eu decorei mesomórfico, ectomórfico e endomórfico? Ectomórfico é um T, é um magrelo alto. Tu tá certo. Olha. E o meso? O mesomórfico é M de músculo. Boa! E o que sobrar é o que sobrar. É o... Eu sou desse jeito. Mesomórfico, o cara tem mais facilidade pra ter músculo. Mesomúsculo. Ectomórfico, é um magrelo comprido. Cara, é muito bom. Eu estudava assim. Pô, até o dia que o cara falou assim, porque no plasma do sangue, eu falei, nossa, plasma, sangue, que diferença e tal. Então eu curti. Aí eu comprei uma... Como que é o nome da enciclopédia de termos técnicos médicos? Como é que chama? Bom, você tem o Atlas de Anatomia, você tem o mais comum, que é o Sobota. Sobota, você tem um que é de foto, que é o Yokoshi, e você tem o Netter, que é o Ilustrado. Esses são os 3 maiores de anatomia. Sobota, Netter e Yokoshi. Será que era o Sobota? Sobota vermelhinho? Isso, era o Sobota. Sobota. Então era o Sobota. Muito legal. Então eu não sabia, eu pegava o vermelhinho lá, o Sobota, gaitão. Fisiologia. Fisiologia. Tá certo. Os pais nossos. É... Esses são os pais nossos. Você sabe, eu vou te contar uma história. Eu e um amigo meu, Milu, né? E hoje ele é um gastrocirurgião famoso, né? Vou contar. Samuel Okazaki. E aí a gente ficou meio pé da vida com anatomia, assim, porque, cara, a gente chegava às 8 da manhã, ficava até às vezes 8, 9 da noite dissecando, né? E ralando um coco, porque você tem uma data para entregar o cadáver, né? Com tudo Quando feito você fala bonitinho. de secar, explica no detalhinho o que é isso. Não, a gente disseca, né? Na minha época a gente dissecava. Chegava o cadáver, né, intacto, e você ia fazendo os planos por plano. Então você ia pele, subcutâneo, fáscia, músculo, órgãos internos. E o que era legal da prova de anatomia é que assim, podia cair qualquer coisa. O que vai cair? Anatomia! Não, e assim, eles tinham um método de fazer a prova que era uma coisa muito legal. Você lembra daquela música do Dom Juan de Marco? Really, really love a woman. Sei. Então tá bom. Man, Isso! Pensa o seguinte. Tinha, cara, 24 cadáveres na sala. Cada cadáver tinha 3 Sabia que a prova de anatomia é assim? É assim, cara. Sabia a prova de anatomia em faculdade é assim? Não, você vai no cadáver. Exato. Tem um cadáver, tem uma peça, ele fala que o músculo é esse, você fala deltoide. Tinha. É assim que faz. Cada cadáver morto. tinha 3 palitinhos espetados assim, com um numerinho, 1, 2, 3. Aí no outro, 4, 5, 6. E aí você tinha 30 segundos para falar o que era cada um. E o que dava o tempo pra gente? Era essa música. Cara, a gente não conseguia mais ver Dom Juan de Marco, escutar a música do Dom Juan de Marco. Relacionou. Toda vez que a gente escutava aquele really, 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 pum, e tirava a música, todo mundo escrevendo. O que tem a ver a música, cara? Porque eles usavam a música para acertar o que era o tempo em cada cadáver. Então, tocava a música, você mudava de cadáver. Aí quando a música parava, você, sabe, tipo dança das cadeiras, mas era a dança do cadáver. Aí você tipo, dança do presunto, sei lá, coisa horrível, cara. Aí você tinha que escrever rapidão, assim, quando começava a tocar a música, você tinha que trocar de cadáver de novo. Isso na faculdade? Na faculdade. Olha isso, cara. Então você faz uma prova de cadáver ouvindo... Escutando... Como é que chama o cantor dessa música? Cara, bota essa música aí. É Bryan Adams? Bryan Adams. Bryan Adams, mano. Perfeito. Bryan Adams. Nossa, vai dar até um ataque cardíaco. Deep inside. Nessa música? Exatamente essa. Really love a woman. Love alguma coisa assim. Alguma coisa de sentido. Deixa eu ver essa. Nossa senhora, pera que me ativou o gatilho. Meu Deus, dá até uma falta de ar agora. Senti cheiro de formol. Deltoide, bíceps. Põe a peça. Essa música aí. Cara, a gente... Qual que, assim, dos assuntos que você troca ideia nos podcasts, qual que é o assunto que você mais... Ó, minha pergunta é tripla. Qual que você mais gosta de falar? Qual que a galera mais te pergunta? E qual que você acha que é o mais necessário de se falar? Que o pessoal mais gosta de ouvir falar, eu acho que é da minha vida pessoal e de formas de estudar. Que a galera mais me pergunta talvez seja em relação a emagrecimento. Agora, o que eu mais gosto de falar, Joel, é difícil porque, na verdade, sem bullshit,
tá? Eu não consigo enxergar a câmera. Eu vejo você, sua equipe, e o que me interessa é a conexão da pessoa. Certo. Né? Você quer trocar ideia. Cara, eu troco ideia. Vamos bater papo. Porque não tem uma situação que eu não aprendo alguma coisa. Sim. Né? E eu acho que ou eu aprendo dados, que nem você me ensinou coisas, e eu até guardei para mais tarde o Ender Erickson, para depois gostei muito dessa dica. Né? Agora, às vezes você aprende em relação a comportamentos, né? E você começa a entender que, né, com o tempo a gente vai achando que a nossa forma de pensar e agir é a forma que todo mundo funciona, né? A gente tem essa ilusão, né, do óbvio, né? E não é assim, né? As pessoas elas têm experiências diferentes que fazem com que elas tenham valores significativamente diferentes, né? E que elas criam realidades diferentes, né? Que é o ambiente em torno delas. E quando você consegue acessar essas coisas, cara, você vive experiência sem precisar necessariamente observar, e isso te traz novos raciocínios, e vida é sobre como você raciocina as coisas que estão à sua volta, e não a forma de você reagir. Né? Eu sempre tentei na minha vida, para vencer as minhas dificuldades, não ser uma pessoa reativa, ser uma pessoa contemplativa. Né? E às vezes, calmo, né? Tem que ser, né? Traumatologista. Tem que ser. Chega aquele... Ou chegou, né? Na época que eu trabalhava em pronto-socorro, chegava aquele acidente, cara, gravíssimo, e, sabe, você respirava fundo, a TLS, vamos fazer o primeiro atendimento, vamos fazer as coisas, né, de uma forma protocolar, e vamos deixar, né, para reagir depois. Agora a gente vai agir. Então a gente trabalhava, e aí depois a gente pensava as coisas, né? Quem é essa pessoa? Quantos filhos ela tem? A mulher está esperando? Será que ela Isso falou? É depois. Será que começaram com a família? Primeiro vamos salvar ela, depois a gente pensa no que... Depois aqui, que é o caso, né? Primeiro vamos agir, depois a gente reage. Legal. Né? E é difícil quando você lida com um ser humano você não reagir, porque é uma pessoa que você, na hora, você se coloca no lugar dela. Todo profissional da saúde, ele tem isso. E eu acho que, de certa forma, as nossas escolhas entre um profissional da saúde, um profissional de humanas e um profissional de exatas, é a forma de empatia que ele tem com outro ser humano. Uhum. Né? O profissional da saúde, ele, ao meu ver, tá? Ele simpatiza com aquilo que é a vida que ele vê na frente dele. O profissional de exatas, ele simpatiza com os problemas que aquela pessoa tem e ela quer resolver e construir as coisas. E o profissional de humanas, ele empatiza com a história, com a vivência das pessoas. Ele quer garantir que com o conhecimento da história a gente tem um futuro melhor. Sim. Né? Eu acho que o mundo é sobre empatia. Né? E o que vai determinar, né, a forma da gente escolher o que vai ser na sua carreira é qual que a gente encaixa. Então, é por aí. O papo é o caminho. Então, Muzi, qual que é a essência do teu trabalho? Porque eu vejo que você é um cara que tem amplitude, que tem envergadura em diversas áreas. Você gosta, é curioso. Eu estava te falando aqui uma coisa, deixa eu anotar aqui. Legal. E eu curto, eu também sou um pouco assim, né? Na essência, na mais profundeza, assim, qual é a essência do que você faz? Eu cuido de gente, João. E assim... por duas coisas, né? Eu acho que a gente não dá para as pessoas o que a gente tem somente, a gente dá o que a gente gostaria, tá? Essa eu nunca ouvi, cara. Pois é, você sabe que... Eu sempre ouvi que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem, tá? Só que quando você está numa falta de escolha, você só dá o que você tem. Agora, quando você pode... Opa, essa é boa lá. Quando a gente está numa falta de escolha. Quando a gente está em falta de escolha, numa privação de escolhas, você dá só o que você tem, né? Mas se você é capaz de pensar aquilo que você está fazendo, ou seja, se você vai agir em vez de reagir, você dá o que você gostaria, né? Então a gente dá para as pessoas o carinho, a oportunidade, a gente dá a atenção. Isso é legal, cara, que você falou, meu. Isso é muito legal. Eu nunca tinha ouvido isso. Uma vez me perguntaram qual era a essência do meu trabalho. Por isso que eu te perguntei. Eu levei anos para responder. Qual é a essência do meu trabalho? Lá na essência do meu trabalho. Não é performance. Não. Se você falasse assim, putz, João, você, no final das contas, o que você quer provocar nas pessoas? Hoje eu tenho uma resposta. Que ela pode mudar. Mas hoje eu quero provocar confiança. A essência do meu trabalho é confiança.
é que elas acreditem nela. Então, se você ligar uma live minha e que você apareceu já em várias lives minhas, você vai falar que lá no fundo do Joel tá encorajando a pessoa. Ele tá encorajando, ele tá encorajando. Confia em você, estuda, vai atrás, vai lá, executa. Vai, encoraja. Mas você percebe que você só poderia fazer isso para as pessoas às 5, 6 da manhã se você em algum momento na sua vida você precisou disso e você precisou desenvolver? Então o que você está entregando para as pessoas, Joel? E isso que me chamou muita atenção e por isso que eu gosto muito de acordar de manhã e ver você. É porque você entrega para as pessoas o que você gostaria de poder ter tido. E não que talvez isso para você fizesse diferença no que você ia construir da sua vida, mas talvez isso fizesse diferença em como você ia se sentir enquanto você estava construindo. Opa, exatamente. Isso é uma coisa importante. A gente olha, né, e aí você fala a questão da curiosidade, né? O mundo, ele... Não sei, acho que ele tem sido dividido ultimamente de uma forma que é uma forma ilusória, que é entre ganhadores e vencedores. Cara, eu não vejo o mundo assim. Eu vejo o mundo assim entre as pessoas com curiosidade e sem curiosidade. Porque a sensação de vitória, ela nada mais é do que a revelação de uma verdade. Quantas pessoas você conhece que são vencedores e eles não conseguem reconhecer? Quantas pessoas você conhece que teoricamente são perdedores, mas elas são extremamente felizes com a vida delas? E qual é o segredo, então? O segredo, na verdade, é isso. Eu acho que é justamente essa curiosidade. E se você tem a capacidade de olhar para as pessoas e perceber que se você consegue fazer com que a vida delas, em relação ao caminho, ela se sinta pelo menos acompanhada, cara, você merece todo o sucesso do mundo. Você merece, aliás, toda a voz que você possa ter. Porque isso é uma coisa que as pessoas elas não sabem entregar. Elas não sabem reconhecer e elas não sabem reproduzir. Reconhecer, é verdade. Porque talvez todas são capazes disso, desde que reconheçam. Olha o que você colocou aqui, ó. Vencer é revelar uma verdade. Eu faço isso, cara, de uma maneira meio automática. Era intencional, mas ela tá tão automática que às vezes nem é tão intencional assim. É só, o cara, olha aí pra dentro de você e, cara, dá uma olhada. Aí o cara, putz, é verdade, saquei. Sim, você transformou isso na sua personalidade. Então, por que coisas nós somos lembrados? Aí você fala da essência do seu trabalho. Quando te perguntaram a essência do seu trabalho. A essência do seu trabalho já não mais importa, porque o seu trabalho é você, Joel. O seu trabalho é a forma que você comunica com as pessoas, é aquilo que você entrega e que você já nem tem um nome. Por quê? Porque é uma coisa tão natural e que você observa que tanto falta, que nome você vai dar para isso? Não tem um nome, né? É a atitude. E uma atitude ela não pode ser transformada em um nome só. Né? Ela é uma série de coisas, porque a forma que cada um capta isso é de um jeito. Para aquela pessoa que está com um problema financeiro, brigando para tentar fechar a conta dela, vai falar assim, não, isso daí é para eu não desistir. Para aquela pessoa que tem tudo na vida, só que ela está procurando alguma coisa que ela se dedique, que faça sentido para ela, está ensinando ela a fazer o quê? Que ela vai encontrar. Para aquela pessoa que está no meio de uma competição e que está com medo, está ensinando ela o quê? Ter coragem. E que coragem não é uma ausência de medo, é a ação na presença do medo, porque senão o que a gente faz não é coragem, é tolice. Né? É por isso que também é tão difícil a gente traduzir as nossas ações em palavras isoladas. Né? Então, procurar a essência do nosso trabalho é a mesma coisa que procurar a essência da sua vida. Tua vida tem tantos significados, tem a sua esposa, tem os seus filhos, né? Tem as coisas que valem a pena para você. Você está com 41 agora? 42. Você está fazendo 42. Você já me contou. Você está fazendo seu doutorado. Você está sonhando, cara, eu vou falar inglês em nível profissional, vou conhecer o mundo, mas vou conhecer o mundo pela porta da frente, como uma pessoa que deseja entender o mundo. Não estou conhecendo o mundo como alguém que pode pagar. Eu estou conhecendo o mundo como alguém que alcança alguma coisa que dinheiro nenhum compra. Eu estou nessa fase aí. Então, isso é legal. Isso eu acho que é um projeto de vida. E como que você dá um nome para isso? E mais, né? Como que você mostra para as pessoas que isso é legal, o que isso é um valor, ou que isso é uma vitória? Porque tem gente que vai olhar para você e vai ver, vai te medir, não, ele tem sucesso porque ele tem um relógio tal, ou porque ele viaja assim, ou porque ele viaja assado, ou porque ele fica hospedado em tal lugar. E eu acho que aquilo que a gente vive, né,
depois dos 40 anos, quando a gente planta todas as coisas que a gente plantou, ou que você semeou, né, com a sua personalidade desde o início da sua carreira, na verdade, todas essas coisas elas são banais. Né? Isso é o acaso. Você tem esse relógio, não aquele. Você pegou esse voo, mas se você fosse para pegar, sei lá, outra situação de viagem, você iria, porque o teu problema não é o jeito que você vai viajar, é onde você vai chegar e para fazer o quê. Para fazer o quê? Né? E eu acho que você ajuda fundamentalmente as pessoas com uma coisa que a gente estava conversando hoje, que eu espero que esteja gravado, porque aquilo foi muito importante para a posteridade. Pra você olhar daqui uns 10 anos, talvez, né? Que é a questão de você analisando a sua vida, né, em relação a, pô, será que aquele fulano ele treina tanto porque ele não está estudando? A gente tem o paradoxo da escolha, Joel. Né, então, ter escolhas é bom, mas ter escolhas demais é ruim. Não é tão bom assim. E quando você pega as pessoas inquietas, né, ou vamos pegar o seu exemplo, né? Médico gosta de falar de caso clínico, né? Mas vamos pegar o seu exemplo, né? Você sempre criou várias escolhas para você, né? Veja, fazer administração era uma escolha, fazer educação física não era uma escolha, mas acabou sendo uma escolha. Sim. Fazer nutrição era uma escolha, fazer fisioterapia foi uma escolha. E dentro disso você tinha, para você, pelo menos que eu entendi de você conversando comigo, né? Para você essas coisas abriam outras portas, né? Que te gerariam outras satisfações. Né? E o que você estava buscando no final das contas? A satisfação de algo que, na verdade, é o quê? Eu acho que é a chance de você continuar buscando pela sua felicidade ou sua realização. Talvez se você achasse uma coisa pronta, ó, você vai ganhar um Nobel. Tá, mas não para onde eu vou depois. Então talvez eu não quero o Nobel, eu quero outra coisa. Né? E hoje você tem essa situação, parabéns. Isso é um exemplo de superação, isso é um exemplo de conquista. E isso é uma coisa que vai demorar muito tempo para muita gente entender, infelizmente. Mas que com você, todo dia fazendo live de manhã, talvez as pessoas que te sigam, elas te entendam mais rápido, sejam felizes mais rápido por consequência. Eu concordo, doutor. E você fez uma leitura bastante profunda. Eu estava refletindo um tempo atrás com a minha esposa. Eu tenho vontade de fazer doutorado desde que eu casei. Tem 9 anos isso, né? E aí, ano passado, a gente estava conversando sobre várias coisas, aí voltou esse assunto do doutorado e tal. E aí eu comecei a perguntar para algumas pessoas, o que você acha de eu fazer doutorado? Aí os caras, mas por quê? Você vai dar aula na faculdade? Eu falei, não. Então não. E você vai aumentar o valor das tuas palestras? Eu falei, não. Então por que você quer fazer doutorado? Eu quero estudar. Só por estudar. E aí eu fiquei com aquela inquietação. E aí a Larissa falou assim pra mim, amor, o que você faria se dinheiro não fosse mais o problema? Que pergunta, hein? Porra, cara. Oi, Joel, seu olho tá aqui. Tum. Aí eu falei, doutorado. Aí ela falou, deixa eu te falar uma coisa. O dinheiro não é mais o problema, sabia? Aí eu, caracas, meu. Então a partir de agora, já que eu atingi isso, eu quero conquistar as coisas que o dinheiro não compram. Lógico, para quem tá ouvindo e para quem tá vendo, pode falar, cara, eu não tô nessa fase. Ótimo, você não tá nessa fase. E você tá numa outra fase, talvez. Eu passei por essa outra fase. Cara, eu quero pegar, ter dinheiro e ter conquista e ter espaço. E quando isso acontecer, porque vai acontecer, porque eu acredito que isso pode e vai acontecer na vida das pessoas, você vai ter uma outra busca. E é a busca que o dinheiro não compra. É a busca da satisfação, da realização, a busca do envolvimento. Eu sou um cara que convivo com muitas pessoas, Muzi, que falam que faculdade não serve para nada. Eu convivo com essas pessoas que falam isso. Essas pessoas estão na internet falando isso. Essas pessoas, alguma delas tem meu WhatsApp. E eu sou contra total. Eu falo, pô, você pede pra pessoa não fazer faculdade. Mas tu nem fez. Você nem fez faculdade. E outra coisa, você fala que a faculdade não vai te enriquecer, mas a faculdade nem promete isso. Exato. A faculdade não promete isso. Quando eu já participei de mais de 150 bancas de TCC, cara. Nossa. Mais de 150 bancas eu já vi. Eu já vi mais de 150 famílias em banca de TCC. Aquele pai que é pedreiro, aquela mãe que é dona de casa, vendo o filho, que é o primeiro da linhagem.
Até uma graduação. Até uma graduação. As pessoas choram. Aquela menina que penteia, bota uma maquiagem, na hora de falar ela fica rouca. Ela tem que tomar um remédio que ela tá muito nervosa, porque ela fala, esse TCC é pro meu pai, o pai chora. Eu vi isso umas 150 vezes. Você fala que isso aí não forma o menino, que isso não é um exemplo para uma família. A gente não tá falando de dinheiro, cara. A gente tá falando de sonho, realização. Eu já vi pais falando assim, posso morrer agora. Por quê? Porque minha filha tá formada. Eu já vi mãe falando assim, formei uma filha. Sou nordestino, mas formei minha filha. Eu já vi pessoas se formando vendendo amendoim na praia, vendendo docinho de bicicleta. Então, a pessoa que fala, não faça faculdade, cara, você tá com uma visão deturpada, rasa, incompleta. E que tipo de incentivo que você tá dando? Você tá falando para não ter educação. Exato. Agora, eu te entendo. Algumas faculdades têm que revisitar a sua ementa, a estrutura educacional tem que ser revista, mas não apoiar o estudo está errado. Então, eu sou um cara que defendo o empreendedorismo, defendo que as pessoas queiram enriquecer, defendo a educação, defendo a faculdade, defendo que as pessoas busquem aquilo que elas identificam, cara, que é importante. E não sejam manipuladas, porque a gente é, né? Manipulado pra caramba pelo meio que a gente tá. Sim. Por opiniões e conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Perfeito. Não é, meu? Pô. Os cursos de como enriquecer. E aí você vai ver o cara que dá o curso e vai embora pra casa de Corsa. Nada contra. Mas, pô, cara... Pera lá, né? Vou. Por que não funcionou com você primeiro? Pô, o personal trainer que não é sedentário, nutricionista que não tem educação alimentar, o cara do banco que fala sobre educação financeira e tal. Entendeu? Não tem como, cara. So sorry. Eu faço duas análises das coisas que você falou, assim, eu faço duas ponderações. Pelo que eu entendi que você falou, e eu concordo muito, que a faculdade, ela é, na verdade, algo que te faculta, algo que te habilita a. Né? Eu acho que isso tem duas coisas importantes. Primeiro, se te habilita legalmente, ou seja, você tem aquela propriedade. A gente vive num estado de direito. As coisas elas têm uma legalidade para elas acontecerem. Né? E o que acontece dentro da legalidade, da validação? Você está falando que você é capaz de fazer uma coisa com uma eficácia e com uma segurança. Chancelado por uma instituição que tem poder de fazer isso. É mais seguro e eficaz você ser treinado por um profissional de educação física que fez uma faculdade de educação física do que por uma pessoa que é um prático que pode ter, né, todas as noções empíricas ou práticas da coisa, mas quando a gente vê populacionalmente, os formados em educação física, eles têm essa faculdade, eles têm essa habilidade. Perfeito. Outra coisa que eu te falo, aí é um entendimento meu sobre o que você falou sobre doutorado. O que eu entendo? Quando eu vejo você falar sobre, né, a forma de você se expressar no mundo, eu entendo que você busca por uma autoridade. Autoridade não é quem manda, autoridade não é uma insígnia de poder, autoridade é quem é autor de alguma coisa. Uhum. O doutorado você se torna autor. O mestrado você faz uma análise de uma situação, né? O doutorado você traz uma inovação. A tese. Inovadora. Então você traz uma inovação. Então, quando você fala da vontade de você ser doutor, isso não é uma questão, porque também muita gente acha que isso é uma questão de ego. Né? E não tem nada a ver com ego. É a sua vontade de ser autor de algo. Você deixar aquele seu escrito para o mundo e falar, olha, gente, tem alguma coisa na história do mundo que o Joel escreveu. É isso daqui. Né? E isso é extremamente louvável, porque o que você está fazendo? Você está trabalhando na transmissão de conhecimento. Você vai trabalhar vários anos para que as pessoas não tenham que retrabalhar os mesmos anos para chegar na conclusão que você chegou. Você é o autor. Olha, em vez de você ficar 4 anos, 5 anos, 6 anos estudando isso, pega o trabalho do Joel, lê o trabalho do Joel, pronto, você vai ter aquela condição. E isso, para mim, é uma visão de humildade, sabe por quê? Quando você se resigna a ser um professor doutor ou ser um doutor, o que você está falando? Que você deseja que a progressão, que a evolução, ela aconteça por sua conta. Ou seja, eu estou pisando esse degrau para eu ser um degrau para a próxima geração. Exato. E nessa história, Joel, a única razão da gente, né, que eu vejo, né, da gente dar aula, né, não é para falar o quanto nós somos bons ou o quanto nós sabemos. É para ajudar as pessoas que vieram depois de nós serem melhores do que nós pudemos ser.
porque não tinham pessoas como nós na nossa época. Ou seja, a profissão do doutor, a profissão do professor, por que ela é uma profissão nobre? Porque ela deseja, ela para existir, ela basicamente coloca a gente numa posição que a nossa função é ajudar com que as pessoas superem a gente. Um bom profissional é o que faz o trabalho dele com excelência. Um profissional excelente, um profissional ímpar, é aquele que faz o trabalho dele com excelência, porém, ele prepara os outros profissionais para superá-lo. Essa é a raiz do professor. Essa é a busca da autoridade, da autoria, né? E no seu caso do seu doutorado, pelo menos que eu vejo que as coisas se encaixam para você é mais ou menos por aí, mas aí você me diz. Com certeza. Deu até vontade de voltar a dar aula na faculdade. Alô, faculdades! E daqui a pouco vai vir mensagem aí. Dá até vontade. Até vontade de voltar a dar aula na faculdade. É verdade. 11 anos dando aula na faculdade, com o maior orgulho. Você falou que a turma te pergunta muito sobre emagrecimento. Cara, por que, na sua opinião, do ponto de vista físico e comportamental, o mundo está tão focado nisso e as pessoas estão tão obesas? Por que a obesidade está aumentando? Por que os dados só mostram isso? Qual é a tua visão? Qual é o teu olhar para emagrecimento, obesidade, Brasil, mundo, do ponto de vista físico, do ponto de vista comportamental? Dá uma visão. Minha visão é a seguinte: a obesidade ela está inflando, tá? Ela está num processo de inflação. Por quê? Porque a gente tem menos atividade física, a gente tem mais alimento ultraprocessado, a gente tem mais comer hedônico e a gente tem mais comportamento. Temos o quê? Comer hedônico, né? Comer hedônico? É a satisfação que leva à sua alimentação e não necessariamente à sua fome. Eu quero uma coisa que me dê recompensa, não uma coisa que me alimente. Eu coloco para a pessoa um bowl de fruta e iogurte, mas aí eu coloco para ela uma barra de chocolate. Ela vai na barra de chocolate. Tá? Não que isso seja errado, mas você tem que saber por que você está fazendo. Eu vou me indulgenciar. Não quero me alimentar, quero comer chocolate. Não vem com aquela história de porque o chocolate, porque eu tenho que ouvir a fome do chocolate. Não, cara, sem bullshit. Então eu acho isso. E eu acho que outra razão é, a gente teve uma pandemia feia aí atrás que mexeu com a cabeça de todo mundo, né? Dentre as 50 doenças mais prevalentes pós-pandemia, cara, pensa que as doenças mentais, né, elas ocuparam um papel muito de protagonismo em tudo isso. Então, basicamente, em relação a doenças mentais, 86% das pessoas, se você juntar tudo, de alteração de memória, até depressão, de ansiedade, até comportamento aversivo, isso daí, 86% das pessoas desenvolveram alguma coisa assim. Tá? Fez muito mal para a humanidade a forma que foi lidado com a pandemia. E não é a pandemia em si, tem o que as pessoas fizeram com a pandemia. Tá? Isso fez muito mal para a humanidade, muito mal mesmo. Tá? E existe uma outra coisa que é a forma que as pessoas enxergaram a obesidade, tá? E a forma que as pessoas enxergam, né, o sobrepeso. Então uma coisa é isso aumentando por causa dos comportamentos. Outra coisa é como se fosse alguém colocar um microscópio sobre isso e falar, olha, isso é maior do que parece. E quem colocou isso para ser maior do que parece? Rede social. Por quê? Porque a rede social dá a chance das pessoas fazerem a pior coisa da vida delas, que é compararem-se a outras pessoas. Então o que acontece? A pessoa começa a seguir perfil fitness. Ela não vai seguir uma pessoa que tem um padrão eutrófico. Ela vai seguir a menina musculosa, o menino musculoso, o menino super rasgado, a menina super rasgada, o sujeito que é competidor, a menina que é competidora. O perfil simétrico, o abdômen simétrico. Exatamente. E aí o que ela faz? Ela passa o dia inteiro olhando a rede social, aquele monte de corpo perfeito, e ela olha no espelho e ela não percebe que ela também é um corpo perfeito, ela só não é um corpo trabalhado. Aí o que ela fala? Tô fora do meu peso. Então, acho que se a gente tivesse uma maneira, por exemplo, de escutar as pessoas, a gente ia escutar algo extremamente não real, que é o quanto as pessoas acreditam que elas estão fora do peso. Porque elas começaram a acreditar que os ideais de esporte, os ideais de fitness, eles se tornaram a normalidade. E isso causou uma reação. As pessoas que não têm essas formas físicas começaram a falar assim, opa, pera lá, mas isso está errado. E aí começou esse cabo de guerra entre o pessoal que
usa de artifícios não saudáveis para ter físicos extremamente elaborados, e as pessoas que desprezam a falta de saúde que uma síndrome metabólica dentro de um contexto de obesidade causa, estão disputando quem que é mais certo. Joel, veja que em nenhum momento falei corpo perfeito, porque corpo perfeito não existe. Perfeito é uma idealização. O corpo perfeito é aquele que te serve. Esse é o corpo perfeito. O que eu falo para meus pacientes, por exemplo, quando eles aparecem no consultório, porque sendo muito sincero, poucos deles sabem o que eles querem. Eu tenho que colocar eles na frente do espelho, homens e mulheres, e eu tenho que falar para eles, me descreve o seu corpo, por favor. Eles nunca olharam para o corpo deles. A menina olha para o bumbum, ela olha para a coxa, ela olha para a barriga, ela não olha para ela inteira. O homem, ele olha para o braço, ele olha para o peitoral. Eu queria ter um peitoral de não sei quem, o dorsal de não sei quem lá. Cara, você é um Frankenstein, cara. Essas coisas não encaixam, né? Aliás, a pessoa é daquele jeito porque para ter aquele dorsal, ela precisa ter o restante do físico daquele jeito para tolerar aquele dorsal, né? E as pessoas não sabem o que elas veem. Logo, elas nunca vão entender o que elas querem. E por isso tem tanta gente insatisfeita com o corpo. E para piorar isso, caem no que é o erro maior, que é o da rede social, que é comparar-se. A rede social não é um lugar de comparação. Assim como a rede social não é um lugar de busca de aprovação. Se a pessoa está procurando aprovação, o pior lugar que ela tem que buscar isso é na rede social. As pessoas que vão te elogiar, que vão te suportar, é o mínimo. A maioria das pessoas vão te criticar, vão falar das suas escolhas, vão te julgar sem saber absolutamente nada da sua vida. Então, sabe, eu acredito que o mundo ele foi levado para um lado, né, do que foi a questão da mídia, sair da mídia mainstream para a palma da mão das pessoas e ter literalmente um desgoverno. A pessoa não tem critério ela não consegue avaliar se é certo ou se é errado, quem, do que. Cara, para você fazer um bom uso de rede social, você precisa ter um estofo, você precisa ter uma noção, um conhecimento, você precisa ter uma autoconfiança, você precisa ter uma noção de eu, uma noção do outro, você precisa ter uma noção de certo e errado, né? Você tem que ter isso. E, na verdade, a rede social espalhou para todo lugar, cada um fala o que quer, e para piorar o que é a rede social. Porque se a rede social ela fosse uma coisa que, por exemplo, do jeito que você tem o seu RG, do jeito que você tem o seu CPF, se tivesse uma identidade digital, se fosse o seu nominho ali, com o seu enderecinho ali, com o seu telefoninho ali, muito do que são as ofensas que as pessoas fazem, para não dizer na totalidade, não haveriam. Não suja o nome no Serasa, vai sujar seu nome no Serasa Digital, vamos dizer. Exatamente. Ou então coisa simples. Olha, aqui tem uma ofensa. Então tá bom. Ofensa, injúria, Código Penal, 16 anos de cadeia ou não sei o quê. Aí quando você tem uma situação de impunidade, aí você faz uma selva. E as pessoas não estão sabendo lidar com essa selva. E essa selva está engolindo as pessoas naquilo que é a privacidade, naquilo que é a saúde mental delas e, por conseguinte, naquilo que é a capacidade delas de percepção. É o que eu te falei. A pessoa ela tem um físico normal, só que ela se prende tanto nas imagens fitness que ela coloca que ela acha que o físico normal é aquele. Joel, e eu estou te falando isso e as pessoas podem estar assistindo, mas você fala isso, então por que você faz musculação, você tem esse físico treinado? Cara, eu tenho esse físico treinado desde 1992, onde não tinha rede social. Eu tenho 13 anos. 13 anos. Eu tenho esse físico treinado quando eu estava na faculdade e tinha Orkut, né? Você perguntar para todos meus colegas de faculdade, né? Meu apelido era Cintura, né? Porque era o Paulo Cintura da escolinha do professor Raimundo, né? Eu treinava, né? Eu tenho isso muito antes de rede social, então eu tenho isso porque isso faz parte de mim. Agora, o que eu vi que a rede social impulsionou? As pessoas que estão fazendo esse físico, porque ele faz parte do outro. Você pode ter noção de alguma coisa mais perigosa do que isso, você pautar a sua vida em fazer coisas por causa do outro e não de si. Cara, é complicado, né? O emagrecimento, ele vem nisso. Eu pergunto aos meus pacientes, você está querendo emagrecer por quê? O que está fazendo você se sentir mal? A gente tem que ter um físico que sirva para a nossa vida e não uma vida que sirva para o nosso físico. Senão cansa, cara.
Você falou no teu consultório, né? A turma que vai no teu consultório, ela vai buscando o quê? Sai de lá encontrando o quê? Ou melhor, ela vai eu tô indo aqui por causa disso, sai de lá, né, com outra percepção, e se isso é um padrão, e qual que é a causa disso? Essa é a primeira pergunta que eu faço, Joel. Eu pergunto para ela, qual a sua expectativa em estar aqui? Não, eu quero. Eu falei, não, qual a sua expectativa? Essa é a primeira pergunta. Porque a pessoa ela não traz um desejo, ela traz uma expectativa. Eu quero emagrecer. Não, isso daí... se você perguntar numa sala de 100 pessoas, 110 levanta a mão. Quando você pergunta qual a sua expectativa, aí você entende que a pessoa quer. Eu quero emagrecer em 3 semanas. Eu quero caber no vestido do baile. Eu quero secar para festa na piscina dos meus amigos. Um tempo atrás eu quero secar para na rave estar com a barriga quadrada. Eu preciso fazer uma pausa aí. Essa pergunta é muito foda. Manda. Não, essa pergunta que você faz é muito foda. É esse que é o lance. O cara vai falar assim, se ele tiver coragem o suficiente, ele vai olhar para você e falar assim, minha expectativa é ser você em 2 meses. Mano, você acabou de dar uma... Essa pergunta, ela entrou no meu arcabouço de perguntas. Cara, essa é uma... Que honra minha. Né? Não, é com diferente. toda humildade. Eu tenho muita... Desculpa te interromper, você já volta, tá? Imagina. Eu tenho um costume de fazer perguntas no dia a dia, sabe? Método socrático, sai perguntando. Sim. E eu acredito que as perguntas poderosas, elas têm essa capacidade, né? Tirar o cara de rodar, correr atrás do rabo, dar clareza. E eu pergunto muito, cara, o que tu quer? O que você quer? O que você quer? Mas qual é a sua expectativa? E aí o que você faz depois que você faz essa pergunta? Você encontra, você alinha, você alinha as expectativas? Eu deixo a pessoa chegar nas suas próprias conclusões, João, porque não existe convencimento. Não existe. Tá? O que existe é a pessoa... Ele é muito bom esse cara, ter velho. compreensão. Muito bom, velho. É a compreensão. Eu vou prestar medicina. Só pra trabalhar no teu consultório. Você tem estágio lá garantido. Será que vai ter curso de dança? Não, vai se fuder. Não, de jeito nenhum. Eu tentei fazer yoga uma época. Mas tu cancelar essa disciplina. Não existe convencimento? Não existe, cara. Você não convence ninguém. Não, as pessoas, elas chegam a conclusões. Né? Então, bom, deixa eu te contar uma história. Essa história foi engraçada. No meu consultório, a idade média são pessoas acima de 30 anos, né, até uns 60. E o que é a maioria da minha população. Né? A gente hoje passou de 20 mil pacientes, né, desde que eu comecei a atender, né, em 2005, 2006. Né? A gente passou de 20 mil pacientes. Quem que é a maioria? Né? A gente tem homens e mulheres praticamente na mesma proporção, mas a curva de Gauss lá, 95% do pessoal é pessoas entre 30 e 60 anos. Tá bom? E aí numa dessa eu cuidava de um casal, cuido até hoje, e... Cara, trabalhar com casal é muito legal, porque o homem e a mulher, eles começam a se ajudar, porque eles vêm de uma vida conjugal que é uma vida de compartilhamento. Tá bom. Quando os dois fazem um projeto para melhorar física e saúde, cara, eles começam a se ajudar, é fantástico. O inverso também é verdadeiro, isso é um corolário. Uhum. Quando um faz e o outro não faz, meu amigo... racha, o negócio racha. Dá problema no relacionamento. Dá. Tá? É uma outra história, mas enfim. E os dois estavam indo muito bem. E eles têm um filho, na época, que tinha 15 anos. E o que o moleque começou a fazer? Aleatoriamente, um dia ele tomava o suplemento do pai, um dia ele tomava o suplemento da mãe, virou um fuá em casa. E aí eles pegaram e trouxeram o moleque para passar comigo. O moleque de 15 anos sentou na minha frente. E eu perguntei para ele, né? Na época, né? Ele sentou assim, não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falei, então me conta. Não, que eu tava tomando os negócios do meu pai e da minha mãe. Mas o que você quer? Aí ele vira para mim e falou assim... Então, eu quero crescer, mas eu não quero ficar muito grande, eu quero ficar tipo você, assim. Aí eu já comecei a falar, moleque. Eu pensando aqui assim. Aí eu falei, é mesmo bem. E quanto tempo você quer fazer isso?
Acho que para aproveitar o verão até dezembro. Era tipo outubro. Então, ele queria tipo, da realidade, 3 meses. Ele queria passar do físico de um artrópode assim para chegar no meu, que para ele não era muito grande. Né? E, cara, tinha que posicionar o moleque ali, né? Falar, olha, filho, vamos acertar. Mas para as pessoas, normalmente, o que é a primeira coisa? Muito daquilo que elas idealizam do corpo delas é uma falta de leitura do que elas são. Cara, tem um espelho que é do chão até o teto na minha sala. Eu coloco a pessoa de roupa de banho ali e eu faço as medidas principais, que são dobras cutâneas e circunferências. Tá? Primeiro porque dobra cutânea, percentual de gordura já não é uma coisa que é muito útil, sendo muito verdadeiro, porque o percentual de gordura é uma coisa que você faz a avaliação longitudinal do seu paciente. Ó, você começou com 18, foi para 17, foi para 16, está com 12. Tá bom. Tá? Mas ele não serve como se fosse um objetivo. Ó, vai chegar em 12%, tá bom. Por que isso? Pessoas com formatos físicos diferentes e proporções entre segmentos diferentes, segmento superior, médio e inferior, elas têm físicos diferentes com o mesmo percentual de gordura. Eu coloco 1000 pessoas com 12% de gordura na sua frente, você não vai achar uma igual a outra. Você vai achar uma que está muito seca, uma que está cheinha, uma que está mais ou menos, uma que tem o abdômen definido, outra que não tem, uma que tem o braço definido, outra que não tem. Então o percentual de gordura, ele é uma avaliação longitudinal, ele não é um objetivo. Tá bom. A dobra cutânea é legal, porque eu sei, olha, você diminuiu 3 milímetros no tríceps. Ó, fica esperto porque você não está fazendo todas as suas refeições, você perdeu gordura nas costas, mas aumentou gordura na barriga. Porque também tem essa coisa, a gordura ela não é queimada de forma uniforme. Né? A gente tem pontos de gordura no nosso corpo que, dependendo do que você faz, você tem uma resposta diferente. Sim. Se você diminui, por exemplo, caloria, você começa a diminuir gordura de cima para baixo. Se você diminui caloria às custas de diminuir o número de refeições, você tira a gordura do tronco, mas você concentra a gordura no abdômen. Então, isso te ajuda até a saber qual o erro alimentar que a pessoa faz. Quer perder gordura na barriga, por exemplo, que é o que as pessoas mais perguntam, fraciona a alimentação. Essa é a primeira coisa que a gente faz. Fraciona a alimentação. Sim, isso é uma coisa simples. Né? Então, a gente mede a pessoa e pede para ela olhar para o físico dela e falar, agora me fala sobre o seu físico, o que você não gosta? Tem mulher que fala assim, minha coxa é muito fina. Aí você pega e fala, tem certeza? Aí você mostra o que é a importância da panturrilha em relação ao tamanho do joelho. A panturrilha, ela diminui o tamanho do joelho. Quando você diminui o tamanho do joelho, você aumenta o tamanho da coxa. Então a gente pega essa menina, tem os nossos professores, né? A gente tem 3 profissionais de educação física que atendem no consultório prescrevendo. E tem uma equipe de 25 professores de educação física que atendem como personagens, do que é o Muse Army, né? A equipe Muse de personagens. Eles planejam o treino, a gente mostra para a pessoa dali 2, 3 meses mais ou menos, 3 meses, né, o que ela ganhou de panturrilha, porque ela fica medindo a coxa. Aí a gente põe ela na frente do espelho. E aí? Então, minha coxa parece que aumentou, mas não aumentou porque eu fiquei medindo. Falei, o que você aumentou? Aí a gente mede a panturrilha. Nossa, minha panturrilha aumentou. Porque o físico é uma coisa que você olha o que são as relações entre os segmentos e não o tamanho absoluto. Certo. A gente não anda com uma fita métrica, tipo, deixa eu ver se você é forte. Pega e enrola uma fita métrica no seu braço, tem lá 38 de braço, 40 de braço. E tanto faz. Você vai sair do quê? Você vai sair com um crachá na rua, assim, oi, meu nome é Paulo, eu tenho 48 de braço. Não vai fazer isso. E também não faz diferença. Sim. Né? Quando as pessoas elas destacam essa necessidade de afirmação por números, eu peso tanto, eu meço tanto, eu tenho tanto disso, eu tenho tanto daquilo, eu tenho tanto de percentual de gordura. Aí elas começam a ver o físico delas melhorarem, porque elas começam a entender que o físico é uma coisa que se trata por inteiro e que a refeição que ela não faz à tarde é o que vai fazer ela ter fome à noite e que o treino que ela não fez de manhã é o que vai fazer ela querer comer doce na hora do almoço. E que o final de semana, que ela não tem uma atividade física, é o que vai precipitar ela ter um comportamento alterado da alimentação. Cara, é isso fundamental. E quando a gente fala de performance, Joel, o que mais me importa falar para a pessoa? Performance não é o quantos % de gordura ela vai ter. Não é o quanto de massa muscular ela vai juntar. É quanto isso vai interferir na vida dela. Certo. O que é o performance do carro de Fórmula 1? É o quanto ele consegue correr para chegar na chegada, cara. Porque não interessa ele correr a maior velocidade do mundo se ele não conseguir passar na primeira curva ou na segunda. Boa. A nossa vida é assim. E chegar na nossa chegada significa
ter uma vida social saudável, ter uma vida conjugal saudável e feliz. Você poder ser pai dos seus filhos e não ser um frequentador da casa. Você poder ser filho dos seus pais e não só uma fonte de preocupação. Você poder ter relação com seus amigos. Cara, lembra que tem um estudo famoso americano sobre qualidade de vida, né, e das pessoas que chegaram com qualidade de vida e qualidade mental melhor em longevidade, que eles apontaram qual que é o fator mais importante que faz com que você viva mais e melhor. São as suas ligações sociais. Imagina que quando você faz as coisas sem uma preocupação do que é a vida social das pessoas, você está tirando delas o que vai fazer elas viver mais e melhor. Então não é bonito você se isolar na vida, não é bonito ou não é eficiente você criar uma condição que só você consiga viver dentro. O que é bonito é você conseguir uma coisa que te sirva e que também faça com que você conviva com as pessoas de uma forma tranquila, de uma forma serena, de uma forma agradável e que isso agregue coisas e não afaste. Cara, pega o exemplo do Schwarzenegger dentro da história. Na época que ele era fisiculturista, ele fazia guest posing no parque, ele ia para cadeia pros caras que eram detentos, aí os caras queriam treinar. O que ele estava fazendo? Ele estava se afastando das pessoas, sendo um fisiculturista de elite, vencedor do Mr. Olympia? Não! Ele estava agregando. Tanto que não é à toa que ele virou o ator mais bem pago de filmes de ação durante o período, e não é à toa mais ainda que ele virou governador da Califórnia. Não, é o cara. O Schwarzenegger é o cara, meu. Ele entendeu o fator de agregação. Sim. Né? E quando a gente vai para a área de negócios, que você trabalha bastante, cara, quem que é o líder que se procura? Né? É o cara que agrega, não é o cara que vai massacrar todo mundo, dar esporro em todo mundo, falar que tá todo mundo errado, né? Que a coisa dá errado é culpa dos outros, a coisa dá certo, o mérito é meu. É isso, é o sujeito que entendeu isso da vida, né? É o sujeito que entendeu isso das outras pessoas, né? Que quando a gente vê que, pelo menos quando você vê grandes psicólogos falando de estudos de agregação de pessoas, o que as pessoas estão atrás? O que as pessoas procuram? O que é importante para as pessoas? São duas coisas, cara. Gratidão e reconhecimento. E não para você fazer um bordão, mas para você fazer da sua vida. Gratidão aos outros, gratidão a você mesmo, reconhecimento aos outros, reconhecimento a você mesmo, porque nem sempre as pessoas vão olhar para você e te dizer obrigado. Mas você tem que se sentir gratificado, porque você tem que saber que você fez bem para essa pessoa. Sim. Então, no final das contas, cara, quando a gente informa para as pessoas o que é performance, aí ela começa a entender um pouquinho mais. Pô, então eu tenho que fazer de um jeito que eu não atrapalhe o ritmo da casa inteira, né? Mas eu não consigo treinar no final de semana. Não tem importância, vamos fazer outra coisa, vamos desenvolver. Você vai sair com sua mulher andar de bicicleta, né? A gente vai conseguir um professor particular para você, para te dar luta, né? Teve uma época que o meu professor de boxe, aliás, João Isidoro, beijão pra você. Eu falei assim, cara, minha mulher precisa dar umas porradas e não pode ser em mim, né? Aí eu chamei ele pra dar aula pra gente. João, não funcionou, porque a primeira coisa que ela quis fazer depois que o João ensinou ela a socar foi me socar. Cara, te juro por Deus, eu postei esse vídeo no Instagram outro dia, ela foi me socar e me chutar, e achou legal pra caramba. Sabe, foi, ô Maria da Penha. Porra. Ela fala, não, você aguenta. Olha o sacão aí de pancada, desse tamanho bonitão. Assim, 120 quilos pra sentar a bota, né, cara? Sentar a bota. Então, cara, essas coisas são muito legais, né, cara? Olha só a reflexão, o cara entra com uma expectativa. Sim. Você pergunta sobre a expectativa dele e ele sai já na primeira consulta. Qual que é o sentimento? Ele sai mais leve? Ele sai com clareza? Ele frustra? Pô, não era isso que eu tava pensando? Nossa, cara, ele sai mais, nossa, putz, eu não preciso me comparar desse jeito. Ele sai mais holístico. Ele sai com uma referência. Por que com uma referência, Joel? Porque às vezes é muita coisa para processar. Eu sempre pergunto ao meu paciente. Eu falo, cara, falei muito na tua orelha. Tá. Eu sempre pergunto isso pro paciente. Por quê? Porque eu acho importante que o paciente fale. Que o paciente ele diga tudo que ele tem para me dizer. E por que ele sai com uma referência? Porque todos os meus pacientes têm meu telefone. Porque eu sei que aquilo que a gente vai mexer em relação à performance não é uma coisa que você vai falar no seu consultório 1 hora e acabou, resolveu.
Eu tenho, felizmente, uma série de pacientes que têm profissionais de educação física sendo seus personal trainers. Né? Outros tantos a gente encaminha para personagens e eles fazem essas aulas regulares. E o personal ele tem essa capacidade, habilidade, essa função de reverberar o que a equipe fala, tanto do médico quanto do nutricionista. E no caso dos pacientes em reabilitação, na fisioterapia. Tá? Mas em situações que não tem isso, você precisa ser uma referência para o seu paciente. Né? Sabe, eu vejo isso. Eu cresci em Marília, uma cidade no interior de São Paulo. Eu nasci em São Carlos. Iara Clube de Marília. Como assim? Você nadou lá no Iara? Não, eu tive 2 caras que competiram comigo, Casca Grossa de Marília. Foram os meus adversários mais difíceis. Você lembra o nome? Lembro. Armando Pedroni e Henrique Pedroni, irmãos. Vixe Maria. Mas o Henrique foi mais casca grossa, porque a gente era da mesma categoria, mesma idade. Ele ganhava o campeonato, ganhava outro. Ele ganhava um, ganhava outro. E assim foi anos. Eu treinava no Iara. Pô, cara. Beijo pra ver. Pô, Henricão, Armando depois foi nadar comigo também, casca grossa. Pô, beijo pra vocês, saudade. Iara Clube de Marília. Um abraço pra galera do Iara. Demais, caramba. Pra Marília. E lá, cara, você sabe que eu nadava, né? Na época que eu tava no colegial, mas eu não fazia as aulas de natação. Eu fazia a piscina de 50 metros, eu fazia 20 piscinas. E eu lembro que eu fazia uma coisa que o vigia detestava, que era o armário da sala do vestiário. Ele era com uma chavinha que tinha um negocinho de alumínio. Uhum. Aí o que eu fazia? Cada piscina que eu fazia um risquinho no ladrilho. Então todos os ladrilhos da piscina de 50 metros, cara, era tudo rabiscado. Labiara mesmo, né? Exatamente. 50 metros, é verdade. E aí ele falava, Paulo, para de fazer isso, moleque! Seu demônio! Seu sei o quê! Aí eu entrava na piscina e começava a nadar assim, aí eu, uhul! Que é o... Cara, não tem esporte mais solitário, né? Contar ladrilho, fala a verdade. Você e seus pensamentos. Exatamente. Você fica lá, meu. Só ultimamente que inventaram um fone de ouvido que funciona debaixo d'água, não tem uma coisa assim? Tem uma galera que escuta, mas... Você testou? Testei, é chatinho. Você tá aqui, de repente... Aí toca aquela música lá, cara, do presunto lá, Bryan Adams, você fala, não, mano, desliga isso aqui, cara. A abraçada fica até meio xoxa, né? Não, fica assim, até o banguito rotador até dói já. Troca essa música, não vai rolar. Não vai rolar. Cara, e lá em Marília, né, a forma que as coisas elas eram encaixadas, né, a gente tinha uma estrutura de treino que era rudimentar para a época, né? Você tinha o pessoal que fazia a instrução na academia, né? E que trazia a gente para aquilo que eram as coisas que eram mais feitas. Então, e a gente ria de coisa tipo fazer supino não, fazer terra, né? A galera não sabia, mas como assim tem esse exercício que tem que pegar a mão trocada, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi terra na área, eu olhei e falei assim, cara, esse cara tá tirando sarro de mim. Porque a gente era muito sarrista, né? Uhum. Isso a gente era muito sacana, sabe que tem uma história no meio disso que era assim, toda vez que alguém me perguntava alguma coisa, eu falava alguma coisa muito maluca. E uma vez eu falei para um moleque, ele perguntou, o que você come para crescer? Eu falei assim, pão com hipoglós. Que? Pão com hipoglós. Ah, não, mano, você tá tirando. Eu falei, não, pão com hipoglós. Todo dia eu como 2 bandinhas de pão, eu passo hipoglós. Sabe que nesse passo manteiga? Eu passo hipoglós. Aí... O moleque começa a comer pão com hipoglós. Passa o tempo. Aí eu chego pra ele e falei, e aí? Tá grande. Olha... Eu não cresci. Mas esse papel higiênico porcaria não me fode mais aqui. Porque eu acho que... Lembra aquele papel higiênico rosa? Uhum. Que era uma lixa aquilo, né, cara? Senhora. Até penteava, né? E a outra... Mas teve uma pior, cara. Teve uma pior que o menino perguntou o que eu tomava. Eu falei assim, eu tomo água de salsicha. Mas assim... Esquenta e toma devagar. Tem muita proteína. Cara, o moleque todo dia ele acordava, pegava um copo de água de salsicha, esquentava e ele tomava. Eu perguntava, e aí? Eu tinha 16, 17 anos, eu já era malvado. Né? Malvadeza total. Só malvadeza. Eu era só ruindade e aprontação. Uhum.
Aí ele falou, não, tá, tem muita proteína, mas tá indo bem, acho que eu tô crescendo. Então a primeira vez que eu vi um cara fazer elevação terra do chão, né, eu olhei e falei assim, tá tentando me fuder, certeza. Absoluta. Porque eu olhei aquela pegada com mão trocada, por que o cara tá colocando esse peso no chão e puxando se ele pode fazer o agachamento? Sim. Né? Então a gente tinha essas coisas da época, que é o que a gente estava falando no começo em relação ao que tinha de informação disponível. Ó, estamos falando 1990 e pouco. Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha Google, tinha Barça, biblioteca da cidade. Exato, municipal sempre. Né? Biblioteca do colégio. É isso aí. E para você frequentar a biblioteca da faculdade, onde você teria teoricamente os livros de treinamento, etc., você tinha que ser matriculado. Sim. Não era aberto. Como que fazia? A galera da educação física de Marília, né, ela tinha uma visão que era totalmente pró-esporte. Então eles olhavam para o esporte, eles não olhavam para o treinamento em si na sala de musculação. Era até uma coisa que eles achavam uma coisa menor. Né? O que a gente tinha o técnico de natação de Marília na época, né? Ele era um cara muito atento, muito observador, e os nadadores de Marília, principalmente numa equipe que chamava Equipe Zebra, né, que eram os caras que nadavam os maiores volumes, né, fazia 10K. A equipe do Zebra. Isso, conheço. Exatamente. Grande Zebra. A equipe do Zebra. Porra, mas o Zebra ficou um tempão lá, né? O Zebra treinava os Pedroni. E esses moleques faziam musculação. Então acho que o Pedroni... Se bobear, ele fez musculação Cara, comigo, o Pedroni chegava... Pedroni, você chegava com aquele peitoral lá pra competir comigo, tu devia estar treinando com mousse e tomando água de salsicha. Ou comendo pão pipoglós. E me dando pau ainda na piscina. Um peitoral. Eu falava, que peitoral é esse? Devia ser o mousse. Era da época do Zebra. Essa galera treinava. Então, essa era uma galera que treinava, por exemplo, musculação. Né? Mas você via, por exemplo, a equipe de ciclismo de Marília, o treinador proibiu eles de treinar musculação. Falava que ia ficar duro, que ia perder velocidade. Então era difícil, viu? Mas, cara, olha o teu volume. Cara, vai. Quanto disso... Vai, explica aí. Eu acho que a galera deve perguntar isso. Vamos lá. Caramba. Quanto disso é genética? Quanto disso é treino? Qual é a escolha do exercício? Aliás, você é dono da... Qual que é o nome da academia lá em São Caetano? Que eu esqueci o nome. Ironberg. Ironberg, são sócios, né? De Florianópolis. De Floripa. Eu fui lá com o Cariani, achei do cacete, puta legal, clima, né? Gostoso. Eu tava lá, eu devia estar com essa roupa, né, Malu, mais ou menos. Eu falei, quase que eu falei, me dá uma regata aí que eu não quero fazer podcast, eu quero treinar. Vou treinar. Né? Mas assim, quanto da genética, quanto do treino, quanto da suplementação, quanto das escolhas dos exercícios, porque o cara olha pra você e fala, pô, não vai chegar, não tem como chegar. Nessa vida não tem como chegar. Tem isso, mas tem uma outra coisa, a precocidade. Eu comecei a treinar quando eu tinha 11 anos. Exato. Ferro. Cara, ferro. Valendo mesmo. Não, valendo, né? Natação eu comecei a treinar com 2, porque eu acho que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para pagar uma babá, então eles botavam eu pra fazer natação na escolinha do Bato. Exatamente. Uma bela babá. Então, água. Uma bela babá. Com 2 anos eu fazia natação na escolinha do Beto lá em São Carlos, né? E que existe até hoje, mas me contaram que o Beto falecido. Ah, que pena. Queria reencontrar o Beto, mas deixa pra próxima. Aí, no meio disso, eu cheguei a fazer futebol, fiz handball e não me encontrava em esporte. Eu fui me encontrar no treinamento, né? E aí depois, mais tardiamente, né, eu fiz luta, né? E eu me achei no jiu-jitsu, isso em 95, 94. O jiu-jitsu tinha começando a chegar em Marília, né? Chegando pela Lotus Clube. Então, eu treinava com o pessoal da Lotus, que é uma academia, né, formada. Exceto isso, você tinha pessoas que faziam jiu-jitsu fora durante a semana e davam aula em Marília no final de semana, né? Mas eu fui fazer na Lotus. E o jiu-jitsu me chamou muita atenção porque ele é cara, é um jogo de xadrez com o corpo, né? Jiu-jitsu não é pancadaria. Você tem que saber o que você está fazendo, né? É xadrez mesmo. Você tem uma sequência de jogadas que você faz para você chegar onde você gostaria, né? Só que o que mais me ajustava era a musculação, porque o que eu percebia? Quanto mais eu melhorava na qualidade daquilo que eu fazia, melhor meu corpo ficava.
Agora, a questão da precocidade, né, ela... Foi o fator preponderante. Cara, é foda. Você faz, cedo. Imagina, você começa a fazer supino com 11 anos, cara. Quando você tem 16, quando você tem 20. Né? E outras coisas, né? Eu já contei em outras... Eu nunca contei isso num podcast. Na verdade, eu falei na época no canal que era do Léo Stronda, né? Mas você já usou esteroide? Já. Quando eu era adolescente. Sim. O que o pessoal faz de maluquice hoje, eu fiz com 14, 15, 16 anos de idade. Né? Eu falo que eu sobrevivi minha adolescência. Né? E eu acho que talvez essa foi a razão de eu ter e estudar essa parte de medicina esportiva e de desempenho, porque eu falei, cara, não me deu o que eu queria. Né? Isso me trouxe um resultado, me tomou o resultado da mesma maneira. Né? Não, a coisa não foi aí. Né? Eu acho que tem mais coisa. E hoje, o que é a grande dificuldade? Né? O pessoal ainda acha que esteroide é uma coisa mágica, né? Que GH vai fazer o cara ficar seco. O quê? É o que eu mais trato no consultório. 80% das pessoas que eu trato são mau resultado, são complicações. É gente que foi fazer coisa da cabeça ou orientado, o negócio virou do avesso. Por quê? Porque dentro do que é o campo do que são as terapias ou as coisas que você pode fazer para aumentar o que é o anabolismo da pessoa, o esteroide é a cereja do bolo. Ele funciona? Lógico que funciona. Se não funcionasse, não seria doping, Joel. Agora ele funciona para o cara que está fazendo um treino muito intenso. Cavalo. Que está fazendo uma alimentação extremamente perfeita, que tem uma regularidade de sono absolutamente suíça e que coloca o exercício em primeiro lugar. Ele não é pro cara que é na baladinha de final de semana, mas eu só tomo 1, 2 cervejinhas. Não é para esse cara. O esteroide ele melhora o cara que está no limite. Ele não conserta a dieta ruim, ele não conserta treino porcaria, ele não conserta gente despreparada. O que ele faz é, quando você pega um sujeito que está no extremo do uso da atividade física, é como se ele fosse um turbo, um blower. Ele te dá um fôlego a mais para você aumentar o que é a sua velocidade de recuperação. É isso que o esteroide faz. Agora, se você compromete isso com cigarro, se você compromete isso com álcool, se você compromete isso com falta de sono, cara, você pode lamber urânio, você não vai conseguir chegar a algum lugar. Sim. Grande problema. O problema é a genética. Por que a genética é um problema, Joel? Porque tem gente que é atleta de fisiculturismo e tem um físico, né, muito elaborado, mas que fuma, mas que faz noitada. E aí a única coisa que explica é esse cara... Quando ele tem gripe, quando ele solta um pum, ele ganha massa muscular. Sim. E tem gente assim. Tem. E eu comparo isso, a mesma coisa que eu faço para o pessoal pensar o que é a média da galera da escola. Você tem um amigo seu que é excelente em química, você tem um amigo seu que é excelente em matemática, você tem aquele outro que é excelente em história, né? Você é bom de biologia, mas tem aquele moleque no canto da sala que não fala com ninguém. Por quê? Porque ele estuda 24 horas por dia, porque ele gosta daquilo, que ele é excelente em tudo. E ainda assim, no meio desses geninhos, tem o cara que é gênio e tem o cara que é o conceito de gênio do Einstein, que é o quê? 99% de transpiração, que trabalha demais. Isso as pessoas não conseguem transportar para o físico. Tem gente que tem uma genética de ser seco que ele pode tomar doce de leite, uma lata depois do treino todo dia. O cara não engorda, ele fica mais seco. Tem gente que, cara, tem uma facilidade para ganhar massa muscular gigantesca. E a maioria de nós? Não. Eu treino desde os 11 anos. Se eu tivesse uma genética boa, eu tinha virado Mr. Olímpia. O melhor físico que eu obtive foi com 42 anos de idade, em relação a volume, em relação à definição. Né? E mesmo assim, eu sei o que me custou. Porque, por exemplo, para eu treinar, tendo a vida que eu tenho, com a quantidade de sono que eu tenho, com a quantidade de responsabilidade que eu tenho que interfere na minha satisfação de treinar, porque, puta, Joel, treinar olhando no relógio, cara, machuca. Posso te falar? Sim. Sabe, dói. Mas foi ano passado... Quando eu brinquei com o Cariani, brinquei com o Júlio, falei, tá bom, vamos fazer uma brincadeirinha aí, vamos ver como é que fica. Em 60 dias eu tinha acabado de operar o bíceps, ainda foi isso, pós-cirúrgico. Né? Falei, vamos fazer uma brincadeirinha aí e vamos fazer uma dieta e ajustar esse treino. Só que eu fiquei, cara, por causa do volume de treino e por causa da falta de sono e por causa da irregularidade da alimentação, porque eu também não consigo comer quanto precisa em relação à quantidade. Né? Porque tem que comer, além de comer bem, tem que comer bastante. Sim. E você tem que comer frequente. Então é você comer quando você está de barriga cheia, Joel.
pessoal reclama de ficar sem comer, come quando você tá sem fome, pra você ver só. O Cariani falou que mais difícil do que ficar sem comer é comer pra caramba quando você não consegue. É mais difícil, é mais desafiador. Não, horrível. Fazer um exercício, pra quem quiser fazer esse exercício, almoça, qualquer dia, e come uma comida bem gostosa. Quando der 3 horas, coloca na sua frente 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango cozido. Tenta comer. Tenta comer. Esse é só... Você quer saber se você leva jeito para fisiculturismo, para você saber se você consegue fazer aquilo, pra você fazer um corpo perfeito? Faz aquilo. Coloca 200 gramas de arroz, 200 gramas de frango cozido na sua frente 3 horas depois de você ter almoçado num lugar que você, sei lá, num restaurante com a sua família no final de semana, ou 3 horas depois do jantar, o que você preferir. Tenta comer. Só que isso é uma refeição. Você tem que fazer 5 ou 6 assim. Tá? Então, como eu te disse, se eu tivesse genética, eu tinha ido Mr. Olímpia. Né? Quem que são os caras hoje que puxam, por exemplo, que é o Centro de Fisiculturismo? O Centro de Fisiculturismo ele foi o Open, né? Que são os caras gigantescos. Né? Hoje são os físicos do que é o Classic Physique. Tá? Por quê? Porque são físicos que não são grandes daquele jeito, mas são extremamente estéticos. Então você vai falar, por exemplo, o Christian Bumstead, né, que é o primeiro lugar hoje, e o Ramon, que é brasileiro, e que é o segundo colocado. Fantástico, né? Cara, eles são fantásticos. Excepcional. Eles têm 27 anos, 28 talvez. Ou seja, chegou no topo muito mais rápido. Isso é genética. Isso é genética. Então você falar que o Ramon é esse por causa disso, porque ele fez isso, porque ele toma aquilo, coisa nenhuma. O moleque ele tem um patrimônio genético bom, trabalha duro, né? E ele consegue chegar naquilo. A maioria de nós não vai. O que não quer dizer que nós não possamos melhorar. Lógico. O que não quer dizer que cada um de nós, Joel, o teu amigo que era bom em matemática, o outro que era bom em história, você que era bom em biologia, não possam melhorar, porque progredir a gente sempre pode. Agora, com certeza, não é fazendo a mesma coisa que essas pessoas fizeram. É fazendo aquilo que a gente precisa fazer, que aí é uma segunda etapa do processo de entendimento do que é a performance. O que é o que você precisa fazer, não é o outro. A primeira é, pare de se comparar com as outras pessoas. A segunda, descubra o que você precisa fazer e pare de comparar as outras. Muito bom. Legal esse conceito do performance e da função, né? A performance é ser funcional, né? Sim. Ainda melhor naquilo que você é funcional. Vou dar um Swift aqui no assunto. Pau! Por que você acha que você ficou tão famoso na internet? Não sei explicar isso, mas meu chute. Porque eu não tentei ser uma pessoa que... Eu tentei não criar... Tentei não criar uma persona. Eu sou eu. Eu acordo de manhã, abro minha live, porque eu tenho que fazer 1 hora de aeróbico. Muito massa aquela live lá, cara. É que você usou do teu lifestyle... Você fez o útil ao agradável, né? É. Deixa eu rodar um pouquinho aqui na bike. Deixa eu responder perguntas que eu gosto. Deixa eu contribuir pra galera. Exato. Deixa eu fazer isso de uma maneira... Eu odeio aeróbio, eu acho solitário pra caramba, né? A Roberta não me faz companhia na bike, porque ela também não tem 1 hora, coitada. Ela tem 5 empregos. Não vou fazer ela ficar 1 hora de bike, né, comigo. Mas eu preciso fazer. Até porque eu sou homem, então eu tenho os riscos cardiovasculares e provavelmente eu vou morrer antes, né? Mas eu preciso não morrer tão antes assim. Sim. E como eu não gosto, eu preciso de companhia. Pum, ligo a live. Pô, posso ficar fazendo anarquia? Posso ficar fazendo anarquia, mas eu entendo que existe uma segunda coisa. Existe o que é dentro da nossa profissão, profissional da saúde, que é a questão da responsabilidade social. Eu não estou interessado com o que as outras pessoas estão falando. O que eu estou interessado é falar para as pessoas aquilo que é a minha experiência profissional. Disso eu posso falar. Né? Eu não vou gastar tempo contradizendo um ou outro, falando disso ou de outro, e principalmente falando de pessoa. Mas eu vou falar daquilo que interessa. E se você for ver a internet, 99% é gente falando de outras pessoas. Gente falando de gente. Quando a gente bateu 1 milhão no YouTube um tempo atrás, né, eu salientei muito isso. Né? Eu falei que você pode até chegar a algum lugar falando de outras pessoas, mas você só vai ultrapassar suas expectativas quando você começar a falar para as pessoas. Lembra que eu te falei que são 2 coisas que são importantes em relação à vida das pessoas? Gratidão e reconhecimento. Pois bem, o que as pessoas elas precisam em relação à internet? Reconhecimento que o problema delas é um problema. Ah, eu quero ganhar mais músculo.
Ah, pra quê? O que você vai fazer com isso? Ah, eu queria emagrecer um pouquinho. Ah, pra quê? O que você vai fazer com isso? Ah, eu tô tomando isso, aquilo. Imagina que você tá fazendo isso. Então eu abro minha live e eu faço aquilo que é a parte da minha profissão, que é dividir com as pessoas, né, a minha experiência daquilo que é o que eu faço, né, sabendo que, né, a maioria das pessoas, né, não vai ter a oportunidade de passar comigo por uma série de razões. Né? A gente está distante, né? Tanto que a gente está ligado somente pelo digital. Então, já que a gente está ligado pelo digital, vamos fazer uma experiência boa para vocês. Pergunta o que você quiser, eu respondo, não tem problema nenhum. E eu faço isso, com a minha camiseta torta, com meus cabelos bagunçados. Eu acordei e estou fazendo aeróbio. Você quer o quê? Eu escovo o dente. Pelo menos, tá? Mas você quer que o quê? Que eu vá, faça uma maquiagem, penteie o cabelo lá, colocar... Cara, não, vida real, vamos lá. Hoje eu acordei às 6, 7 horas, tô lá na bike. Eu acordei às 5, mas 7 horas eu tô na bike. Puta, hoje eu não acordei, 8 horas, eu tô na bike porque eu tenho que estar na bike. Eu abro minha live, eu falo com a galera, eu respondo a pergunta da galera. É isso, eu acho que falta... Você. Exato, é a autenticidade, é não criar uma persona. Cara, quando alguém me sacaneia, sacanear de volta, né? Jordan Peterson, que é um cara que, exatamente, para evitar o caos, esse cara é sensacional. Ele fala uma coisa que é muito verdade, né? E que eu pratico de certa forma. Eu não deixo ninguém confortável em me ofender. E às vezes as pessoas falam assim, por que você não pode responder? Cara, é assim, uma coisa você nunca vai responder todo mundo. Tá. Mas você não pode deixar as pessoas confortáveis a te ofender. Isso não faz bem pra você. Você tá falando de hate? De hate. Né? Porque às vezes eu dou umas chulapadas em alguns. E a galera acha engraçado o jeito que eu chulapo. Né? Porque até pra isso a gente tem que ter categoria. Né? Essa foi boa. Não deixar ninguém confortável em te ofender. Agora, o que eu aprendi também, e que eu aprendi com um episódio do Twitter que aconteceu no final do ano passado. Eu ia te perguntar isso. Você não pode usar as mesmas armas que as pessoas usam. Opa, essa é boa. Quando você começa a atingir um ponto de destaque, você não pode fazer a mesma coisa. E o Twitter era uma rede social minha que eu tinha para me comunicar no que é a comunicação do Twitter. Uhum. Né? Então as pessoas elas têm uma comunicação ácida. E eu tinha uma comunicação ácida no Twitter. Por quê? O Twitter é comunicação ácida. Cara, isso foi uma grande lição porque não pode se fazer isso. E não foi uma grande lição porque me xingaram, porque falaram bobagem. Né? Foi uma grande lição porque eu entendi que depois de um tempo você começa a ser alvo de algumas pessoas que elas não medem esforços para te prejudicar. Aumenta de tamanho, aumenta o alvo nas costas, né? E aí o que aconteceu? Eu respondi do mesmo jeito que eu sempre respondo todas as críticas, sabe? Nem aí. Aí, à tarde, já estava como é que fala? Já estava em site de notícia. Paulo Musi é chamado disso, daquilo, e responde, sabe? Aí te faz a seguinte coisa. Cara, será que isso daí é sem querer mesmo? Né? A pessoa te xinga de manhã, você responde de manhã, à tarde já está no site de notícia. Né? Então, isso é um mecanismo, principalmente de algumas mídias mainstream, a fazer o quê? Tentar destruir sua reputação. Em algum momento, eu mexi com alguma coisa que as pessoas elas acharam interessante tentar destruir minha reputação. Certo. E por que tentar? Por que é diferente? Eu não sou daquele extrato, Joel. Eu não sou uma pessoa que vive de falar de outras pessoas. Certo. Essas pessoas... vivem disso. E elas vão ter a reputação frágil. Por quê? Porque elas vivem de falar de outras pessoas. Eu vivo de falar para outras pessoas. Muito bom. Então, o que acontece? Vem um monte de gente que me odeia xingar, aí olham meu perfil, olham o que eu faço, porra, esse cara é legal, vou ficar. Isso é o que acontece. Agora, qual é a lição? A lição, tem muita gente que acredita nisso. Então tem gente que fala, o Paulo Musi ficou bravo porque falaram da esposa dele. Cara, eu não tava nem aí, eu tava nas férias com a minha família na Disney, curtindo horrores. Uhum. E a pessoa tanto não sabe do que ela está falando, que ela nunca olhou para trás para ver que todas as minhas respostas foram a mesma coisa. Elas seguem a mesma linha de raciocínio. E aí o que eu te falo? Olhando por esse lado, eu sempre fui coerente na minha timeline com a forma de agir.
Mas aí é o que eu posso te falar. O que eu aprendi? Você não pode se contaminar pelo meio. Se você for para ser o único usando uma camiseta preta no meio de um monte de gente de camiseta branca, você vai ter que ser o único a usar uma camiseta preta no monte de gente branca. Porque você nunca vai se enturmar com pessoas que não têm os mesmos valores que você. Uhum. Primeiro, porque essas pessoas sabem que elas são piores que você. E não saber, e saber que são piores que você, é mais uma razão delas não quererem por perto. Porque elas não vão se resistir em se comparar com você. Segundo lugar, porque você serve como um bom exemplo para as pessoas que não são como elas. E quando você serve como um bom exemplo, o que acontece? Você provoca um levante atrás de você. Opa, peraí, o que você está falando aí, otário? E aí fica mais difícil odiar. Porque você passa a ser odiado também. E é muito difícil você odiar uma pessoa querida, Joel. E pelas pessoas que estão comigo todos os dias, cara, eu sou uma pessoa querida. E eu sou feliz por isso. E eu me dou ao luxo de responder, sabe por quê também? Porque senão essas pessoas queridas, elas se sentem magoadas. E a gente tem uma responsabilidade com quem está com você todo dia. Sabe, não é, não devo nada para ninguém. Não existe isso. Você deve para todo mundo que gosta de você. Você deve para essas pessoas que elas saibam que você está bem. Então, eventualmente, o que eu faço? Eu entro lá num sujeito escolhido aleatoriamente. Tá me xingando aqui? Pumba! E dou um peteleco nele. E todo mundo que gosta de mim olha aquilo e deve rir da cara desse bobo. Que é, sei lá, teve um momento de tolice. Agora, eu não faço isso, eu não tento destruir ninguém. Eu dou um peteleco. Né? Falo, passa, moleque, se enxerga. Né? Acorda pra vida. Né? E por que isso? Porque senão eu tô sendo um tirano na minha rede social. Esse não é o meu objetivo. Eu falo com quem quer falar comigo. Quer me ofender? Cara, eu não ligo. Se eu vir, o máximo que pode acontecer é eu pegar e tirar a pessoa, né? Bloquear ela, até ela aprender a ter juízo. Né? Até porque tem muita gente nova que está achando que rede social não é liberdade de expressão, é liberdade de ofensa. E não é isso. Né? Mas em suma, né, até para falar desse capítulo, é isso que acontece. Né? E você percebe quantas pessoas elas estão despreparadas para olhar a rede social porque elas não olham o que aconteceu antes. Elas olham a propaganda que fizeram. E isso é uma coisa muito importante que eu vou te falar agora. Qual que é a diferença da gente, eu, você e, por exemplo, um órgão de imprensa? Você tem órgãos de imprensa que você atinge 10 vezes mais, Joel. 10 vezes mais. 20 vezes mais. Sabe qual é a diferença? Você não é uma instituição. E o país que a gente vive, ele é um país de instituições. Então, quando um jornalista escreve sobre você, a briga não é com o jornalista, é com a instituição que está por trás dele. Quando alguém briga com você na sua rede social, briga com você. E isso é uma coisa que a gente vai ter que pensar, ou de institucionalizar quem são, né, as pessoas que são formadoras de opinião, por vontade ou por profissão. Não é minha profissão ser formador de opinião, mas de muita gente, né, influencer, sim, se tornou um trabalho. Né, para proteger esse pessoal. Porque hoje a gente tem a maior capilaridade da informação. Os jornais de São Paulo não chegam no interior do Acre. Eu e você chegamos. Então, a gente pode contar uma história para pegar o Brasil e pegar o mundo. Sim. Só que existe uma fragilidade que eles, quando atacados, eles podem se defender, inclusive destruindo sua reputação. Só que você não pode fazer a mesma coisa. Porque se você falar qualquer coisa num meio de comunicação, você é processado. Onde já se viu? Você não pode processar um meio de comunicação. Você está contra a liberdade de expressão. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Esse é o cuidado de que os influenciadores, assumindo esse papel, as pessoas com muitos seguidores, né, e que falam da vida, não as pessoas que fazem entretenimento, porque aí é um capítulo à parte. Quem faz entretenimento e aí não entra em problema com ninguém. Né? Agora, quem fala da vida, quem fala de projeto e quem
dar às pessoas ferramentas físicas ou mentais para que elas tenham a possibilidade de melhorar de vida e principalmente o que vai levar uma constatação, vai levar uma contestação do status quo, essas pessoas são perigosas. Então elas vão ter que se organizar em algum momento para que tenha, né, uma paridade. Porque hoje a balança está do lado dos caras. Você pode ofender. Ainda está do lado dos caras. Tá. Também nunca tinha visto essa percepção não que você deu. A institucionalização da informação, eu acho que é o próximo passo. Né? A gente vai, em algum momento, criar uma instituição do que é as pessoas. É o que eu acho que vai acontecer, assim, né? Vamos usar a bola de cristal. Né? As pessoas elas vão se organizar em redes onde a quantidade de anonimato ela seja diminuída. Isso daí, por exemplo, é uma cartada do Elon Musk. Né? O que ele fez no Twitter? Ele está vendendo o selozinho azul. Só que para você comprar, você tem que falar quem você é. E quem que você quer se relacionar? Com outras pessoas que têm um selozinho azul, porque você está sabendo que você está relacionando com pessoas. Então eu acho que vai começar a ter um movimento das pessoas que vão viver na bagunça e as pessoas que são verificadas. Ou seja, pessoas de verdade versus pessoas fictícias. Deixa eu ver quem é esse cara, tá verificado? Peraí. Exatamente. Opa. Vai chegar um momento que as plataformas elas vão oferecer esse serviço. Só quero interagir com o verificado. E aí, meu amigo, acabou. Acabou a bagunça. O outro medida é a informação, é a identidade digital. Né? É as pessoas entenderem que o mundo digital ele é tão real quanto o mundo real. Né? Ele se tornou uma realidade. Ele quebrou a ponte entre os países. Eu estava, 2 dias atrás, em Portugal dando aula. Né? Quer dizer, hoje o que eu falo no Brasil chega em países de língua portuguesa. Né? Então, sabe, é real, o digital é real. Né? Portanto, a ofensa digital é uma ofensa real. Isso é crime, isso não pode ter impunidade. Você não pode ter no meio digital um método de prevalecer a impunidade sobre crimes. Senão você está criando uma sociedade paralela. Você está criando uma sociedade onde o crime pode acontecer. E ninguém quer isso. A outra coisa que eu acho que vai acontecer, né, aí relacionado à questão da instituição, né, a mídia mainstream, a tendência dela é não mudar, porque ela quer manter o controle. Só que ela não tem a mesma capilaridade que nós. Então vão existir alianças. A revista tal vai chamar você para fazer uma reportagem sua e vai querer que você poste numa rede social. O jornal tal vai ter uma área de info, não sei o quê, que vai ter a parte deles exclusiva digital. Ou ela vai chamar influenciadores para fazer essa parte digital. Só que aí, Joel, eles não podem chamar a galera muito louca, aloprada. Porque essa galera comete crime. Injúria, difamação. Isso é crime, cara, no Brasil. Ainda é. E a instituição está disposta a tomar um processo por causa de um cara aloprado que está falando o que quer de quem ele quer? Então, eu acho que existe essa questão e que eu também não acho que está muito longe, porque as pessoas já encheram já. Né? O Twitter é o esgoto da humanidade. Todo mundo fala isso e cara, não tem jeito. É o comportamento da galera. Né? O Instagram começou a ficar chato porque a quantidade de fake que existe, tanto que volta e meia o Instagram ele dá uns bugs no que as métricas, por quê? Você perde, nossa, perdi 100 mil seguidores. Não, você não fake. Perdeu. É fake que o Instagram pagou. Nunca existiu. Exatamente. É gente que nunca existiu. Então, isso tende a acabar. Né? E eu acho que, felizmente, né, eu tenho essa positividade, eu tenho esse otimismo. Eu acho que a rede social ela vai evoluir como se fosse uma alternativa à rede social digital, né, a nossa rede social real aqui. A gente vai continuar convivendo com as 100, 200 pessoas que a gente convive, né, que a gente chama para jantar, que a gente leva em casa, que a gente liga direto sem mandar mensagem no WhatsApp, porque é isso que permite a nossa intimidade. Né? E que a nossa rede social vai se tornar uma coisa segura, onde a gente também fala, olha, eu não quero você no quintal da minha casa, sai. Você não vai ter que lidar com um estranho sentado na sua sala de estar. Porque quando você faz um post no Instagram e alguém te xinga, é um estranho sentado na sua sala de estar te ofendendo.
E eu acho que isso não é George Orwell, né? A gente não está falando de 1984. A gente não está falando também de Admirável Mundo Novo, né? Que é antes disso, né? Mas é exatamente o mecanismo contrário, né? George Orwell, em 1948, ele previu mais ou menos o que seriam os mecanismos de dominação relacionados ao que é a capacidade nossa de ter acesso à informação e o controle dela. A única coisa que ele não previu, ou que ele não conseguiu prever, é porque ele não vive hoje e não viu como a gente está. Senão ele preveria, né, como é que ia ser essa autorregulação. E eu acho que essa autorregulação vai ser capitaneada pelas pessoas. As redes sociais vão notar que existe um declínio do que são as funções financeiras dentro delas, a menos que elas se adequem ao que são as necessidades de privacidade das pessoas. E cada vez vai fechar mais. Isso não vai ser uma ordem, isso vai ser um comportamento. Eu já acho que já está rolando isso aí um pouco. Também acho. Eu acho que 2023 tem mostrado... As pessoas já estão percebendo quem é de verdade, quem é de mentira, já estão percebendo que aquele cara, ele é uma casca que as pessoas... Sim. Porque o ser humano, ele consegue, pô. Quem é ser humano consegue perceber outro ser humano. A gente tem sentidos. O cara fala, tá mais estranho, tá esquisito isso aqui, né? Engana uma vez, mas engana duas, mas não ganha três, não engana quatro. Eu já estou percebendo que esse ano ficou forte. Alguns perfis já estão menos... vamos dizer assim, menos visitados, menos desejados, menos requisitados, e outros estão mais. Exato. E os outros mantêm. Isso é uma coisa que eu escuto pra caramba. Me soa até estranho, mas eu escuto muito. Joel, você é de verdade. Eu falo, uai, mas... E eu sempre falo assim, ó, uai, mas... Não, Joel, porque a gente vê pessoas que não são de verdade. Não são de verdade. Não, isso é estranho pra mim, né? Eu não nasci um influenciador. Eu sou um ex-atleta, ex-professor de educação física, que abriu alguns negócios que deram errado, outros deram certo, e que a internet me recebeu muito bem. Então eu sou um empreendedor que virei influenciador. Eu não nasci influenciador. Eu não nasci talvez com os mesmos anseios que muitas pessoas na influência. Eu não tenho o perfil do... Você não busca a fama. Não. O que você faz na internet é o resultado do seu sucesso. O que você vê, o que você está explicando para as pessoas é que o influenciador típico, né, ele é um sujeito que ele não tem o sucesso, ele busca o sucesso através da fama. Sim. Você não, é o sujeito que teve sucesso. Sim. E que, na verdade, a fama é um efeito colateral. Exato. A fama é o ônus do sucesso, porque aí as pessoas elas olham para caras como você e acham que você está sujeito às mesmas fraquezas que o influenciador comum. E eles tentam te atacar. Né? Mas nunca vão conseguir, Joel. Você tem muita coisa consistente atrás de você, né, criada, que mostra quem você é. A rede, você não recebe dinheiro para postar coisa dos outros. Sim. Você, por vontade própria, divide aquilo que você construiu. Por quê? Porque você percebe que o mundo ele só cresce se todo mundo crescer. Dentre os líderes que a gente está falando, talvez você esteja num nível um pouquinho superior. Ou seja, conquistei, agora eu vou falar como que eu fiz. Exato. Por quê? Porque quando você eleva as pessoas ao seu redor, você se eleva automaticamente. Porque as pessoas sempre vão te empurrar para frente. Esses dias eu estava falando com um grupo de empresários, aí o cara fala, pô, mas eu achei que você era um coach daqueles e tal. Eu falei, legal, mas que você não sabia a minha história. Ele, pô, não sabia que você era mestre, professor, o atleta que você foi, escritor, que você teve tudo isso aí. Eu falei, mas hoje você pode me chamar se você quiser, de blogueirinho, de influenciador, de coach. Isso não lhe atinge. Não me atinge. E eu até acho que você tá certo, porque, afinal de contas, o troço tá tão esquisito ao redor que... E coach nos Estados Unidos é puta respeitado. Sim, coach é um uma treinador. Coisa muito séria. É um treinador, né? É uma coisa muito séria. Não é aquele carinha que faz um curso de 2 dias e te ensina a não ser quebrado e ele tá totalmente quebrado. É ruim isso, né? É muito ruim. Eu percebo que isso tá acontecendo já, a galera tá percebendo, os perfis que não são mais, sei lá, desejados e outros são mais... Agora você falou uma coisa que também foi muito legal sobre as pessoas que vivem a vida para falar dos outros, não falar para os outros, né? Não falar com. A gente fala com a turma. E aí, turma, como é que você tá? Você tá legal? Tal. Eu não vou ficar falando mal dos outros. Exato. Eu vou conversar com você. Você curtiu o papo? Bom demais. Pô. Bom, né, cara? Não é papo? É papo. É bom pra caramba. É papo. Ó, antes de eu te fazer então a última pergunta, tá, que é uma que eu faço,
A turma que quiser te conhecer, encontrar teu trabalho, te ver nas redes sociais, qual é o caminho? É só me encontrar na tua live. Eu tô lá de manhã assistindo. Tá lá. E aí, ele bota lá, e aí, magrinho? E aí, magrinho? Ele bota lá e fala, olha que meu braço, meu. E... Arroba Paulo Musi pra todo lugar. Você tá no Instagram? Você tá no TikTok? Instagram, TikTok YouTube. Arroba Paulo Musi. Arroba Paulo Musi. Twitter não. Twitter não tá mais? Eu tô, mas eu não sou ativo lá. Eu também não. Eu só tô lá pro povo lembrar que... A gente tá mais de outro jeito, né? Vai na maciota, né? Tô ligado que lá é um lugar meio... não combina muito comigo. Não. Eu tô lá porque é importante ter presença digital, porque eu sou um cara que, né, a gente vive mostrando isso pra outras redes, mas não é um lugar que eu... Eu tô lá só pra falar assim, ó, tô vivo. Eu tô vivo. Eu também. Acabou. Eu também. Eu gosto de outras redes. A gente aqui no YouTube e no Spotify, a gente gosta bastante. Meu irmão, se você pudesse mandar uma mensagem pra todo mundo, no mundo todo, mensagem de outdoor, tá? Eu vou pedir pra você falar e depois eu vou pedir pra você escrever aqui, ó. Tá? Uau. A gente tá gravando a telinha, vai ficar a tua letrinha. Uma mensagem de outdoor, uma mensagem vai chegar. O algoritmo da vida vai entregar para 100% das pessoas. 8 bi de pessoas. Que mensagem seria essa? Cara, então, conta a história que Galileu Galilei falou para Richelieu que eu aponto meu telescópio para as estrelas porque eu tenho coragem, porque eu não tenho medo de trabalho e porque esse é o esforço da minha vida. Uhum. Só que aí eu pondero aqui uma coisa importante, né? Porque coragem, trabalho e esforço, ele te dá a velocidade que você vai, mas ele não te dá a direção. E a gente precisa de princípios para fazer isso. A gente precisa de uma forma para controlar justamente o lugar que a gente vai. E o lugar que a gente vai, eu gosto de 3 palavras que também, sempre 3, né? Parece Tesla. Tesla, ele era um cara que gostava muito de 3, 6 e 9, né? Coragem, só que isso está relacionado à concentração, sabedoria e virtude. Por quê? A gente precisa de concentração em tudo que a gente faz, né? Se você não tem a atenção plena no que você está fazendo, aquilo passa da sua frente, né? E é uma das razões pelas quais as pessoas elas têm empregos e não profissões. Ou seja, ela emprega a capacidade dela, mas ela não faz aquilo do coração. Por quê? Porque a falta de concentração faz ela entrar em movimentos robóticos e repetitivos que não deixam ela raciocinar sobre o que ela está fazendo. A sabedoria é, na realidade, quando você pensa naquilo que você faz e você consegue ou antever os erros, porque você já viu de outras pessoas, ou reconhecer os seus próprios e seguir adiante fazendo diferente. E, finalmente, a virtude, que é a sustentação da sabedoria, ou seja, ser uma pessoa virtuosa, né? Se a gente for ver de onde saiu isso daqui, né? Isso saiu dos princípios da religião. Isso daqui saiu de uma pessoa que a priori não acreditava em Deus, né? Ou seja, o que é a nossa capacidade de, vai se chamar de uma sabedoria universal, é juntar as coisas que estão à nossa volta para que a gente seja um ser humano completo. Coragem, trabalho, esforço, concentração, sabedoria e virtude. São as coisas que a gente precisa exercer todos os dias. E são as coisas, Joel, que se a gente esquece de fazer alguma coisa na nossa vida, ela fica incompleta. Eu dei um jeito de olhar isso todo dia de manhã e lembrar que, do mesmo jeito que existe a nossa nobreza em relação a querer fazer as coisas assim, também existe a nossa fraqueza em decidir não fazer. Então, todo dia de manhã e toda vez que eu vou operar, né? E elas estão presas e não é o símbolo da medicina, isso é o bastão de Hermes, né? Por que o bastão de Hermes? Né? O cajado de Asclépio, né, na verdade, é uma cobra subindo, né, que determina a medicina, mas Hermes, né, ele é o deus da comunicação, o que é a maior virtude que a gente pode ter no mundo que hoje está todo conectado, é saber comunicar-se. Um paciente ele vai confiar em mim ou não, de acordo com a minha capacidade de comunicação. E porque do ponto de vista mitológico, o que Hermes fez? Ele estava vagando pela terra, ele vê 2 serpentes brigando e ele crava o seu bastão no chão. As serpentes imediatamente sobem em volta do bastão e se equilibram olhando uma face para a outra. E o que é a metáfora disso? É o bem e o mal.
Saber que essas coisas elas coexistem dentro de nós. E que isso não faz a gente melhor ou pior por ter elas dentro de nós. Isso nos faz humano. O que faz a gente ser melhor ou pior é qual das duas serpentes a gente vai ouvir. Obrigado. Foi um prazer. Nossa senhora, meu irmão. Do caraca. Esse foi Paulo Musi no JJ Podcast. Tava esperando isso aí um tempão, meu. Eu também. Foi um prazerzaço. Que bom que deu certo. Deu Fiquei certo, feliz. né? Nossa, também muito. Cara, e a gente vai estar mais perto fazendo mais coisas juntos. Porque Amém. tem muita sinergia. Amém. Gente, esse foi o JJ Podcast, episódio número 106. 107. Se você está aqui no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar as notificações, comenta aqui. Se você está no Spotify, você tem que seguir o nosso canal no Spotify. E siga lá, quem não segue ainda o Doctor, e manda mensagem para ele do que você achou, compartilha, que vai ser um prazer a gente ver o que você achou, seus principais insights. Beleza? Obrigado, meu irmão. Obrigado, Joel. Valeu, galera. Até o próximo JJ Podcast. Abraço. Tchau.